Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Rogério e esse é o canal Como Passei, o podcast dos aprovados. Aqui nós vamos entrevistar os aprovados nos principais concursos de todo o país. Aqui também você vai conhecer as trajetórias, as histórias e as curiosidades que os próprios servidores concursados vão contar pra gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você aproveitar, se inscrever aqui no nosso canal, também ativar o sininho para receber as notificações das próximas entrevistas e dos cortes do canal também. E se você quiser dar uma força ainda maior para a gente poder chamar outros convidados, para a gente poder trazer aqui outros entrevistados, concurseiros, eu peço para você dar um curtir, para você curtir o nosso vídeo e para você também compartilhar e até comentar. Isso ajuda bastante a gente. Está aqui do meu lado o Anderson, que vai falar um pouquinho dele e apresentar o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Rogério. E aí, galera, beleza? Meu nome é Anderson Ando. Eu sou um concurseiro nato, por isso também que a gente abriu esse canal para a gente prestigiar os verdadeiros concurseiros do nosso país, inclusive. E hoje a gente trouxe, eu quero ser rápido aqui para a gente começar logo. Hoje a gente trouxe um colega meu que trabalha comigo, o Fábio Lopes. Ele trabalha no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu queria que ele fizesse uma apresentação inicial para ver o que ele tem a dizer para nós, porque a gente está super empolgado para saber. Fábio? Fala, Anderson. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Lopes. Sou concurseiro já há um bom tempo. Né? Sou servidor público já, entrega a idade, né? Já há 15 anos. Né? Sou formado em administração de empresas. Tenho pós-graduação em regimes próprios de previdência social. E recentemente me concluí também faculdade de Direito. Inclusive fiz a segunda fase da OAB no domingo agora. Oh, que interessante, segunda fase. E você fez o quê? Fiz segunda fase constitucional. Constitucional. Não, pelo gabarito eu passei. Para quem é da área pública, normalmente vai escolher constitucional, porque é o pessoal que conhece, sim, ou se não direito administrativo também, que é uma matéria, sim, bem ligada à área pública. Não, mas se eu não fosse escolher constitucional, seria administrativo, com certeza. Eu imagino. O nosso dia a dia, né, o dia a dia do servidor público envolve muito conhecimento de processo, de princípios, contraditório, ampla defesa, o que você pode fazer, o que você não pode, licitação. Exatamente. AFO, né? Sim. Né? Isso aí está muito envolvido com o nosso dia a dia. Né? E já estou há 8 anos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um lugar que eu adoro trabalhar. Estou aqui, né, para compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês. Né? Espero que seja proveitoso para quem estiver assistindo a gente. Com certeza vai ser. Ô, Fábio, uma pergunta que eu tenho para você, até curiosidade minha, né? Sim. Antes do Tribunal de Contas, você já era servidor público? Qual o concurso que você tinha passado antes? Eu entrei antes, eu era técnico administrativo do Ministério Público da União, trabalhava no MPF. Né? Comecei na iniciativa privada, como muita gente, né? Trabalhei quase 11 anos na iniciativa privada, né? E, sim, o principal motivo de eu ter escolhido ir para a área pública é bem pelo meu perfil também. Né? Eu tenho um perfil técnico muito bom. Né? Sempre tive muita facilidade de aprender as coisas e tal. Só que me faltava um pouco de habilidade política. Né? Sabe aquela coisa que tem muito na iniciativa privada, de você vai no churrasco da firma, tal, faz as amizades. E nunca foi meu perfil esse. Né? E eu percebia que em muitas empresas as promoções ocorriam muito mais por habilidade política do que habilidade técnica, né? E isso acabava me frustrando um pouco. Né? Na verdade, não era algo meritório, né? Não, vamos dizer assim. Era por amizade mesmo. O cara faz amizade. A gente conhece o cara, sim, que é politicão. Sim. O cara constrói aquela rede de amizades e tal. É que assim, a gente que está na base vê, né? Muitas vezes o cara é promovido e assim não é um bom chefe, né? Mas assim, ele está ali por amizades e tal, e isso acabava comigo, cara. Eu tinha uma competência técnica muito alta, fazia meu trabalho muito bem e não conseguia. Inclusive, não sei, posso continuar a contar? Claro. Cara, tem alguns marcos na vida da gente que a gente não esquece, né? Eu não estava numa situação boa na empresa que eu trabalhava, estava com vontade de sair, estava fazendo entrevista em muitas empresas e tal. Aí teve super interessante, onde eu decidi que eu ia estudar para concurso. Eu estava numa grande empresa que um colega meu de faculdade me indicou.
fazendo uma entrevista para trainee. Cara, teve 10 fases. Eu tive que faltar 10 dias no meu serviço para participar do processo seletivo, né? E teve parte do processo seletivo que era bem assim, relacionado à habilidade técnica. Eles ensinavam uma coisa, você tinha que resolver o problema, né? E, cara, tava disparado em primeiro, assim. Eles faziam um rankingzinho, divulgavam pra gente, tava disparado em primeiro. Aí, cara, 10 fases, aquele mês eu lembro que o meu salário foi lá embaixo, cara, 10 faltas. Nossa. Aí, e eu trabalhava na minha empresa, né? Só que eu avisei, olha, eu estou procurando muito emprego, eles não queriam me mandar embora, eu também não tinha dinheiro guardado o suficiente para eu poder sair, para eu poder fazer alguma outra coisa. E eu estava procurando uma colocação melhor. E nessa empresa, assim, na 10ª fase, era uma entrevista, o cara leu o meu currículo, aí o cara perguntou se eu tinha, naquela época, 2005, 2006... O cara perguntou se eu tinha grandes conhecimentos em Access, né? E naquela época não era tão comum assim. E a área que eu ia não era uma área de TI, né? E eu lembro que aí na hora eu saquei a descrição do cargo, né? Não, a descrição do cargo, e eu conversando com o diretor da empresa. Não, a descrição do cargo está escrito assim, ó, nível avançado em Word e Excel, isso eu tenho. Aí o cara me deu uma desculpa lá e não me contratou. Cara, isso acabou comigo. E assim, eu nunca gostei de fazer dinâmica, essas coisas que tem entrevista de emprego. Sabe? Se você fosse um animal, você seria o quê? Tal, sabe, essas coisas me irritavam. Eu nunca gostei disso, me irritava muito. E como eu tinha faltado 10 vezes no serviço para participar de tudo isso, quando eu desci do prédio, eu lembro que eu falei, eu não quero passar por isso nunca mais, né? E eu saindo de um prédio aqui na Avenida Paulista, eu saí, em frente do prédio tinha uma banca de jornal. Eu vi lá o Jornal dos Concursos que falava sobre o concurso do TRE, né? Aí eu parei e pensei, cara, é isso que eu vou fazer. Cara, eu nunca tinha pensado em fazer concurso. Nunca. Aí eu fui lá, comprei o jornal e tal, falei, vou tentar, vai. Aí na minha empresa me chamaram para conversar sobre essas 10 faltas, né? Aí eu conversei com a minha coordenadora, falei, por favor, me manda embora, tal. Eles acabaram topando, né? Viram que eu não estava mais afim de ficar lá, me mandaram embora, isso me ajudou muito. Sou grato a eles por terem me mandado embora, porque consegui a grana que eu tinha para me manter para um período enquanto eu estudava. Aí eu fui, mas assim, eu me inscrevi no concurso TRE, faltava acho que 45 dias para a prova. Foi assim, eu me inscrevi, quando eu li o jornal, a inscrição acho que era até 2 dias depois. E você não tinha conhecimento nenhum de concurso Nada, público? Não sabia nada? Nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Assim, sabe quando a gente faz concurso de bobeira, assim? Sim, sim. Eu tinha feito um concurso dos Correios para administrador, que eu já estava formado. Mas assim, dei uma lidinha, assim, não é concurso, é estudar de verdade. Dei uma lidinha em algumas coisas, tal, passei, mas lá para trás. E eu fiz um outro na lista do DENIT também, que esse eu estudei um pouquinho mais, fiquei em 7º lugar, né? Eram 5 vagas, fiquei em 7º lugar, né? Aí eu fiquei pensando, né? Sem estudar muito, naquelas oportunidades eu fui bem. Aí eu decidi me dedicar para valer pro TRE, né? Peguei, sem trabalhar, consegui pegar quase um mês, né? Saindo da empresa, estudando um mês pro TRE. Foi o TRE de 2005? 2006? Isso, a prova foi em 2006. Tá. Acho que foi outubro de 2006. Eu lembro dessa prova. Eu fiz essa prova, Você inclusive. fez também? Eu fiz. Cara, tem coisa que a gente não esquece. Eu fui para essa prova e tal. Depois que eu peguei o resultado, eu falei, minha primeira prova, assim, estudando de verdade para concurso, média 8, eu falei, média 8 tá beleza, né? Não sei o quê. Cara, Aí você vê a nota de corte, né? Você vê a realidade. A nota de corte acho que foi 97%, cara. Eu fiquei... É impressionante. Com média 8, eu fiquei em 1.633, se não me engano, né? Foi uma paulada, assim, na cabeça, sabe? Eu falei, putz, aí deu um baque, assim, meio inicial. Eu falei, deixa eu ver o que tá pegando. Aí eu peguei toda a prova, eu fui corrigindo com base nas leis e tal. Aí eu consegui perceber, né, que pelo menos naquela época, para cargo de nível médio, tem determinados tópicos que você não tem jeito, você tem que saber. Competência de órgão, que órgão faz o que, você tem que saber. Prazo, você tem que fazer as suas tabelas de prazo, porque prazo é coisa que você não... não tem jeito, você tem que saber. São os métodos mnemônicos, né? Sim. Aí tem... e assim, eu fiz o primeiro concurso, o primeiro cursinho foi a Central de Concursos, né?
E é para quem está começando mesmo, né? Sim. Eu fiz uma vez e depois eu vi que já não adiantava mais, que eu precisava de um cursinho um pouco melhor para ter... O cursinho é só parte, né, da jornada. E aí eu fui para o Obre Cursos. Para o Obre Cursos eu peguei uma galera de professores assim bem melhores, né? E em seguida teve um concurso da AGU para administrador também. Sim. Passei também. Fiquei em décimo... De novo, né? Colado nas vagas, né? Eu fiquei em 15º, era 13 vagas. Nossa. Né? Eu fiquei fora das E vagas. tinha vaga para São Paulo da AGU na época? Cara... Porque eu lembro que a AGU normalmente era Brasília. Eu não lembro. Então, a vaga que me inscrevi era Estado de São Paulo. Eram 13 vagas para o Estado de São Paulo. Tá. Né? Eu cheguei a ser nomeado, mas me nomearam para Campinas. E quando nomearam, eu já estava no MPU, né? Então, o MPU aqui pertinho, então não fui, não tive interesse. E na época era mais ou menos o mesmo salário? Era um mesmo... salário parecido e eu teria que ir para Campinas, né? Aí, não, e aqui da capital não tem sentido, né? Não tem sentido. Aí eu fiz a AGU, passei e já tinha saído o MPU, já estava fazendo cursinho e tal. Aí, cara, eu percebi naquele momento que, cara, professor, cursinho é só uma parte, cara. Grande parte é com você. Não adianta você fugir você põe a culpa no outro, você está fugindo da autorresponsabilidade. Meu, letra da lei, né, é com a gente. O professor tá para pegar as coisas mais complicadas, coisas que assim, quem está começando no mundo do direito, você vai ler a letra fria da lei, tem muita coisa que você não entende o que aquilo quer dizer. Palavras difíceis que a gente não entende. Palavras difíceis que não eram parte do dia a dia da gente. Hoje a gente tira de letra, tal, mas na época não. E, cara, eu parecia um louco, sem brincadeira, cara. E assim, eu estava numa situação que eu tinha um valor limitado de dinheiro para usar, né, que eu sabia que ia acabar logo, né? Eu ajudava na casa, né, da minha mãe. E eu sabia, cara, que eu tinha que passar rápido. Cara, meus amigos nem me ligavam mais porque eu só falava de concurso, cara. Os caras, vamos tomar uma? Não sei, porra, cara, tava estudando aqui, né? Meu, eu meti concurso. Qualquer papo que vinha... O concurseiro fica muito chato, né? Fica. E, isso não é porque a gente quer. É que a gente tá tão entranhado naquilo, cara, que a gente fica chato. A gente mesmo. se fecha pro mundo, né? Se fecha. E as pessoas não entendem, elas acham que a gente tá com arrogância, que a gente... Sim. Mas na verdade não. É um objetivo, né? E aí fica difícil pra caramba a gente conciliar a amizade. Cara, eu me afastei de todo mundo, cara. Eu me afastei muito assim. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz porque, cara, vida de concurseiro é sofrida. Porque a gente só estuda. É um cansaço mental gigante, né? E assim, nessa época eu morava lá no Butantã, num Jardim Arpoador, perto de Cotia. E Raposo Tavares é um puta trânsito, cara. E o cursinho ficava aqui no Paraíso, atrás do Shopping Paulista. Cara, era quase 2 horas de ônibus de manhã que eu pegava. E eu tava tão cansado que se eu sentasse, eu dormia. Você ficava em pé só pra você não dormir? Cara, eu não sentava. E lendo a apostila, lendo... É assim, no ônibus você tava meio assim, né? Cara, não dava pra ler muitas vezes. O que eu fazia? Eu tinha um MP3 pequenininho. Nossa. As leis curtas cai lei de improbidade, cai processo administrativo. Na minha prova caiu, sabe, 25 artigos, 30 artigos do Código Penal. O que eu fiz? Bom, para os tempos quando eu não puder ler, eu vou ouvir isso aqui. Aí eu ficava ouvindo na minha própria voz o Código Penal, a lei de improbidade e tal. Aí depois eu deletei. Quando eu comecei a ver que eu vou gravar só o que mais cai para diminuir as gravações, estava muito grande, né? Aí fiz isso também. Cara, eu parecia um louco, porque... Mas foi muito interessante, que foi muito importante. Parecia um louco, mas foi muito importante para mim, cara, que quando chegou... Eu tive que estudar de verdade para a prova da MPU, com dedicação total 3 meses. 3 meses. Esse do MPU foi que ano mesmo, essa prova? A prova foi 10 de fevereiro, tem coisa que eu não esqueço, tá? 10 de fevereiro de 2007. Mas por que você não esqueceu até a data? Porque foi a prova que você passou, né? Foi meu fato, né? Sim, foi meu primeiro concurso estudando para valer, era o que eu queria. E foi CESP? Né? Não, esse foi Carlos Chagas. Esse foi Carlos Chagas. Tá, a outra que foi CESP, né? Eu lembro. Não sei se o seguinte... eu acho que o seguinte foi CESP, eu não me lembro. Tá? Mas os seguintes foram CESP. Sim. Né? E, cara, durante esse período,
eu começava a pensar, cara, eu lembrava do primeiro ao 30, assim, do Código Penal, eu lembrava de cabeça, cara. Quando chegou a hora da prova, eu fui fazer penal, já fiz todas. Sim, né? imagino. Aí eu fui direito do trabalho, né? Fiz todas, né? E assim, cara, quando eu saí da escola, que eu fiz o técnico de manhã, o analista à tarde. Quando eu saí da prova do técnico, eu falei, não acredito, eu passei. Não, mas você já saiu da prova achando que você tinha passado? Eu tinha certeza que tinha passado. Olha, cara. que otimismo, viu? Porque Mas sabe por quê? Porque a parte específica valia 2 pontos, né? Tá. E da parte específica, eu errei uma. Nossa, você foi muito bem. Da parte específica eu errei uma. E aí eu fiz uma conta de cabeça, assim, na época, eram 60 questões, cara, 55 eu tinha certeza. Nossa. 55 eu tinha certeza, cara. E não tinha redação na época, né? Nessa não teve. Não tinha, né? Nessa não teve. É interessante que você lembrou agora do MPU, e eu lembrei agora, Rogério. Eu e o Rogério, a gente fez esse concurso. Vocês fizeram A gente fez esse concurso. Eu lembro que a gente trabalhava lá na CPTM, Certo. né? E eu falei pra ele, Rogério, saiu um concurso do MPU aí top. E lá tinha um cargo que era técnico de orçamento. É verdade, técnico Técnico orçamentário. técnico orçamentário aqui para São Paulo. Acho que tinham 2 vagas, né? Era isso mesmo. Eu conheço as meninas que passaram. Era. Adriana. Isso, eu não lembro o nome, mas eu lembro que era esse concurso. Eu falei, Rogério, ó, saiu um edital top aí, vamos fazer para técnico de orçamento. A gente foge da parte administrativa, que é diminui a concorrida. concorrência. Aí eu falei, tem umas leis aí, lei de responsabilidade fiscal, Sim, né? Tem lá chato, 4320 lá de orçamento, a lei orçamentária. 4320 até vai, mas a LRF é chata de LRF. estudar. Então, eu nunca tinha visto, cara. Cara, Eu vi aquelas palavras estranhas, eu não entendia nada. Eu falei, Rogério, cara, decora esse negócio aí. E aí a gente ficava estudando. A gente ia para a biblioteca. Era engraçado que nessa época a gente trabalhava na CPTM e a gente pedia para trocar escala para eu trabalhar junto com o Anderson. E a gente ficava fazendo quiz um pro outro, de lei orçamentária, fazendo perguntinha. O que é isso? Fiz muito isso. Não sei o quê. E aí muitas vezes o que eu falava para ele? A gente entrava às 6 da manhã, né? Era 5 e pouco da manhã a gente entrava, porque lá é 24 horas, não fecha, então, né? E a gente trabalhava na área operacional. Rodava turno, né? Então a gente saía 2h50 e pouco, 2h40 e pouco a gente saía. Certo. E a gente ia para a biblioteca da Vergueiro, lembra? A gente ficava até a noite lá na biblioteca. Falei, Rogério, manda aí. Já estudei ali também. Então, nossa, ali... E aí eu lembro que a gente fez essa prova, eu lembro que eram 30 de orçamento. Era pesado. Eu errei acho que 2, você errou 3, alguma coisa assim. Foi quase empate. Eu errei 4. 4. Acho que errei 2, alguma coisa assim na prova. Só que aí no resultado final, como eu falei, acho que eram 2 vagas, eu devo ter ficado, acho que 5º, alguma coisa assim. Ele ficou um pouquinho mais na frente. 18º, se eu não me engano. Por causa de 2 questões, cara, que a gente praticamente empatou. Concurso de nível médio, cara, uma questão te joga muito para trás. É isso que eu ia falar até. Igual a gente está falando de... Você falou que você fez a prova, você já sentiu que tinha sido aprovado. Sim. E é engraçado que no começo, quando eu comecei a prestar concurso público, tinha muito essa coisa, vou passar. Aí eu ficava, passei. Eu ia ver a classificação, caramba, igual aconteceu, né, no Ministério Público, né? Aí você olha lá, tem 5 vagas, aí você passou em 30º qualquer coisa. Aí eu ficava naquela esperança, não, mas eu passei, né? Mas eu passei, aí... Caramba, mas não me chamaram, né? Não me chamaram. Porque assim, essa época eu acompanhava tudo quanto era fórum. Eu também, né? eu acompanhava fórum, tudo. A respeito do que acontecia por trás dos bastidores. Tem muita coisa que é do bastidor, né? O Correio Web, PCI, concurso. Fora o concurseiro, esses 3 aí eram os mais acessados. Tem uma história interessante. Nessa época tinha um cara que eu seguia no fórum, que o irmão dele era servidor. Eu vi um comentário lá em cima que o irmão dele era servidor do MPU, né, que passava as dicas para ele. Né? E quando aconteceu tudo isso, o concurso era 10 vagas. Né? Mas pelo que o menino me contou, eu sabia que na primeira ia chamar mais de 50. Né? Pelas coisas que ele comentava, tal, ele, claro que não entregava informação confidencial do órgão, tal. Mas ele contava tudo que era rádio peão, comentava com o irmão dele repassava e ele contava pra gente, né? Moleque era super querido lá no fórum, que ele trazia muitas informações. Cara, tem uma história boa também. Ele trazia muitas informações. E eu sabia que tinha mais de 50 vagas, né? Por isso que eu fiz as contas lá, cara, tal. Eu falei, eu devo ficar entre 93% e 94%, né? E o MPU, ele teve uma característica diferente dos outros tribunais, que ele caiu foi um edital gigante, cara, comparado com os outros, né? Porque caiu civil muito grande, civil, penal, trabalho, né? Constitucional administrativo, essa não caiu AFO, né?
e legislação do MPU, que é uma legislação meio... Cara, 5 questões. Eu lembro, nossa. Era uma legislação meio chata. Tinha federal e ainda tinha... Eu lembro que tinham duas, a lei complementar e ainda tinha uma lei federal ainda, né? Tinha. Eram duas leis ainda, Sim, eu lembro. vocês tinham que estudar a lei da carreira dos servidores e a lei da carreira dos membros. Exatamente. Né? Que trata de competência de órgãos. Nossa, cara, era uma lei difícil de estudar, tipo a LRF, que é um monte de coisa que, assim, que é muito interno dos órgãos, por isso é difícil da gente assimilar. Né? E, cara, assim, informática gabaritei, matemática gabaritei. Não, matemática errei uma porque aquela coisa, né? Sempre me disseram, se você escolher uma, não muda o gabarito, que normalmente é aí que você erra. Nessa prova eu perdi 2 questões porque eu falei, 55 eu tenho certeza, essas aqui eu estou na dúvida, tal, mudei o gabarito das 2. Era uma de português e uma de, acho que era de matemática. E você tinha acertado? Tinha acertado, cara. Era para ter ficado com 57 de 60, eu fiquei com 50. Lembra que eu falei que tinha certeza de 55? Fiquei com a 55, errei 5 questões. Né? Só que como a específica valia o dobro e eu acertei quase tudo, a minha classificação foi muito boa. Fiquei em 33º no estado de São Paulo. Inicialmente eram 10 vagas. Inicialmente era 10 vagas. Tá. Só que como a gente acompanhava que o Pedro, inclusive quando eu trabalhei lá, esse menino passou também. Né? Quando ele passou eu conheci, fui lá conversar com ele e tal. Eu sabia que ia ter pelo menos 50 vagas. Né? E depois, cara, na primeira nomeação chamaram 113, cara. Nossa. Porra, foi uma festa, cara. Imagino. Uma festa. E assim, eu fiz a prova em 10 de fevereiro, né? Dia 13 de julho eu estava tomando posse. Foi rápido, hein? Muito rápido. Foi muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. E assim, cara, só Deus explica, cara. Porque eu tava num momento ali da minha vida, eu tinha começado a estudar para valer em setembro, né? Eu saí da empresa no final de setembro, estudei para o TRI em outubro e já estava em julho, né? Já estava perto de fazer um ano. Meu dinheiro estava acabando. Eu lembro que nessa época, cara, eu tinha R$1.000 na conta, não tinha mais nada. Nossa, né? caramba. Aí a pressão aumenta, né? A pressão aumenta, porque eu até dava uns gatos lá no cursinho que a gente fazia, ele tinha umas baias de estudo, né? Só que a baia é só para quem está estudando, né? E eu já fazia uns 2 meses que eu não pagava. Que eu não pagava a mensalidade do cursinho, só que eles não bloquearam meu cartão. Ah, não? Aí eu não tinha coragem de entrar na aula, porque eu não estava pagando, né? Mas na baia de estudo eu ia. Eu fiquei mais uns 2 meses ainda, não bloquearam meu cartão, eu fiquei indo na baia de estudo, ficava lá estudando o dia inteiro, cara. E, inclusive, que eu falei que era uma história interessante, as nomeações têm que sair no Diário Oficial antes de sair no site do órgão. Né? Exatamente. O que aconteceu? O MPU fez o que aconteceu no MPU? Eles colocaram no site da MPU um documento que era as nomeações, só que não tinha saído no DO ainda. Tanto que eles fizeram isso, em seguida eles tiraram. Mas o pessoal pegou. O pessoal pegou, cara. O pessoal fica dando F5 lá no site o tempo todo. Exatamente. O pessoal conseguiu copiar o arquivo e jogou lá no PCI Concursos, cara. E eu nem sabia de nada. Eu tô tendo uma aula lá, tal, prestando atenção, aí uma colega minha, né, abre a porta desesperada, Fábio, vem ver. Aí eu tomei uns puta susto, cara. Eu fui lá, saí e tal, fomos nomeados. Eu falei, tá brincando, né? Aí a gente entrou lá no site e não tinha nada. Aí tinha um comentário do carinha explicando que o MPU tinha tirado do ar, mas a gente sabia que ia ser nomeado, cara. Sim, sim. E, inclusive, nesse final de semana, eu ia para o Rio de Janeiro para fazer a prova do TRF2. Ah, tá. Para analista. Eu sabia que tinha passado para técnico, fui fazer um analista lá. Cara, deu um alívio, cara. Mas você foi fazer a prova? Cara, eu fui fazer, mas assim... Eu imagino. Eu fui fazer muito light, muito tranquilo, cara. Eu fui fazer, se eu não passar tudo bem... porque você tirou o tijolo das costas, o piano das costas. O peso né? das costas tinha sumido, assim, cara. Eu falei, pô... E dito e feito, né? A gente foi lá pro Rio, né? Fiquei na casa... a gente ia ficar numa pousadinha perto dos parentes dessa minha amiga, né? E a gente foi lá, a gente fez a prova, tal. Fui super bem na prova. Não sei se também tinha tirado a pressão, né? Aí eles tinham... A prova tinha... no líquido eu fiquei em 5º lugar. Só que sabe aquelas provas que tem aquela regra de desvio padrão? Sim, Carlos Chagas é especialista Ela nisso. gosta disso. Eu já fiquei lá para baixo por causa disso. Então, no desvio... A gente não sabe como que faz aquelas contas, Não sabe como faz aquelas contas. E assim, se você acerta muito ou pouco nos lados da prova, né, do básico específico, sua nota cai. Exato. No líquido eu fiquei em 5º lugar. Com o desvio padrão eu caí para 21, cara.
Você empatou com um monte de gente? Empatei com um monte de gente, cara. E eu falei, pô, de quinto cair para 21. Aí eu falei, deixa pra lá, né? E a gente voltou na segunda, a gente voltou domingo à noite e segunda de manhã saiu a nomeação no Diário Oficial da União. E aí foi só comemorar. Cara, foi uma maravilha, cara. Aí já liguei lá, já vi os documentos que precisava, já fui fazer exame médico, fazer um monte de coisa e tal. Pelo menos você não precisou ficar puxando o saco de ninguém, né? Pois você é, cara. Né? Pois é. Porque só disso valeu muito a pena. Eu costumo falar que o concurso público, você só depende de você. Pois é. Você não depende de ninguém. Você não depende de ninguém, cara. Então você vai lá, faz a prova, o concurso público não quer saber quem é você. Ele quer que você passe. Olha, né? eu, depois de um tempo estudando, eu cheguei a várias conclusões sobre concurso público, cara. Algumas vezes eu cheguei a pensar o seguinte: eu vi que no concurso público passa funcionário bom e também passa funcionário ruim. Todo né? lugar. Sim. Mas assim, iniciativa privada também é assim. Uhum. Né? Aí eu ficava pensando, mas será que é o melhor jeito de selecionar pessoal? Né? Aí do outro lado eu penso, quem está do outro lado? Quem manda de verdade nesse país? São os políticos, né, cara? Se você der margem para o político ditar as regras do concurso, ele vai escolher só quem ele quiser. Então, Sim. infelizmente, cara, pode não ser o melhor método de escolher pessoas, mas é um método mais justo, porque você sabe a regra do jogo. Tá? E assim, concurso não passa quem é mais inteligente. Passa quem acerta mais questões. Né? Exatamente. Sim. E assim, cara, assim, o lado individual pesa muito. Pesa muito esse ponto também de você ficar atribuindo culpa aos outros. Não passei por isso, não passei. Não passou, cara, esquece. Esquece, bola pra frente, vamos pro próximo concurso. É que normalmente o concurseiro ele nunca admite que a culpa foi dele, né? Sim, ele vai falar, não, eu fui porque minha sala tinha um ventilador que estava fazendo barulho, o cara do lado estava comendo amendoim, minha perna doeu, meu olho, não sei o que lá. Ele não vai falar, não, eu não passei porque eu não estudei o suficiente. É difícil a pessoa admitir. É difícil. Eu fiz muito isso. Às vezes, internamente, você até admite, mas Sim. pro outro você não... Pro outro, a gente sempre acha uma desculpinha. Acho que é a forma da gente justificar que a gente foi incompetente naquele momento, né? Porque a reprovação machuca, né, cara? Nossa, algumas reprovações, eu sei como machuca. Algumas reprovações machucam muito a gente. E nessa época que eu passei na MPU, cara, eu passei, o pessoal do cursinho já me chamou para dar umas aulas lá. Porque eles viram que eu tinha um desenvolvimento, eu era muito bom de administrativo e constitucional, né? E me chamaram e falaram, fui, né? Então, aí que comecei a dar aula, dei aula até 2011. E o negócio começou a ficar sério, então você virou professor de cursinho. Virei professor de cursinho. Você vê, ele saiu de uma empresa para fazer concurso público, foi chamado com... Já tinha menos de R$1.000 no banco, praticamente. Sim. Aí os caras gostaram de você, você vê, juntou o útil ao agradável. Falou assim, agora você virou um cara servidor público. Sim. E além disso, você foi chamado pelo cursinho para você dar aula. Eu fico imaginando o que passa, né? Porque, né? Cara, em menos de um ano, uma mudança de vida assim, absurda, né, cara? Eu tava na iniciativa privada, nada contra a iniciativa privada. Porque exatamente. Vai do perfil de cada um desenvolver a carreira, ou no setor público ou no setor privado. Conheço gente que está muito feliz na iniciativa privada. Mas para o meu perfil não dava. E uma mudança. E assim, interessante que me chamaram para essa coisa que vocês falaram do quiz. O que acontece? O cursinho tinha umas salinhas lá para as pessoas ficarem ou descansando ou conversando sobre concurso, né? Aí tinha uma salinha lá que eu usava, eu dava aula para meus amigos. Tinha determinados pontos que eles não conseguiam desenvolver, né? Aí um cara que era do cursinho passou, viu aquilo, aí ele ficou olhando pela janela e tal. E logo em seguida ele soube que eu fui aprovado e aí começaram as conversas, né? Bacana, cara. Legal. E assim, é legal que você está falando dessa questão da iniciativa privada e através de concurso público. Uma coisa que eu percebo assim, igual você falou, tem gente que é limitado em ambos. Sim. Mas parece que com concurso público, pelo menos a régua vai para cima. Vai. Porque na iniciativa privada, às vezes o cara não tem a mínima noção da função que ele vai desempenhar ali. Tudo, alguém coloca ele lá. Sim. E às vezes sobrecarrega o parceiro, alguém que está com ele ali, porque fala assim, não, o cara é muito bom, então eu vou te colocar com ele lá, você só fica lá e de boa. Vai vivendo. Exatamente. Já através do concurso público, pelo menos assim, vai ter esse tipo de gente. Mas para esse cara chegar até aí, ele vai ter que ralar um pouquinho também. Não vai ser qualquer um, não.
Então, como eu disse, no concurso entre pessoas boas e pessoas ruins. Mas, assim, isso é uma questão posterior, né? No âmbito do dia a dia do trabalho. Mas, assim, o que eu vejo, muita gente muito inteligente, assim, pessoas muito inteligentes não passaram. Porque, às vezes, quando a gente está estudando, a gente pensa, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou passar. Porque o pessoal pensa que é 100 metros rasos, mas não é 100 metros rasos, é maratona. Às vezes não é um pouco de... Às vezes sem querer, mais soberba. Às vezes sem querer da pessoa. A pessoa não pensa assim porque ela se acha boa, a melhor. Mas ela pensa inocentemente. Não, mas tá, acho que dá sim. Eu sou inteligente, eu consigo. E aí a pessoa vê, ela cai do cavalo, sabe? Cai, né? Já vi muita gente cair. Mas uma outra coisa que interessante, a coisa mais importante do que inteligência no concurso é a resiliência. É a pessoa aguentar a pancada. Porque cada vez que você se dedica de corpo e alma para um concurso e você reprova, cara, machuca isso. Machuca porque você sente, né? Putz, eu me dediquei tanto. Exatamente. É igual você falou, tanto. É aquele tempo que você deixou de sair com os amigos, que você deixou de curtir a família para estudar, e aí chega lá no final, quando você tem essa pancada, às vezes até para pensar, né? Será que valeu a pena, pois né? Já passei por isso várias Aqui parece vezes. que não serviu de nada, né? Sim. E você adquire exatamente. um conhecimento que você não. É que você não. A gente fica exigente, mas parece que não serviu de nada o que você fez. Por que eu fui estudar? Não passei, tá vendo? Não serve pra nada. Que Só que fica guardadinho ali, ó. Você vai, né? Então, é que o conhecimento se consolida pela repetição. Uhum. E assim, muita gente não tem paciência para repetição. O cara lê uma vez, não quer ler de novo, né? Só que a nossa memória não funciona assim, né? Infelizmente, cara, concurso é a longo prazo, né? E nos cargos mais fáceis, eu estava até conversando com o Anderson nos bastidores, assim, que a gente só conhece uma pessoa que passou num concurso bom estudando 2 meses, com uma colega nossa, né, que era da iniciativa privada, tinha cargo bom e tal, mas ela quis sair, estudou 2 meses e passou num concurso que a gente passou. É o ponto fora da curva, né? Não conheço mais ninguém que fez isso. Eu não conheço. Eu costumo dizer que essas pessoas assim tem aquela curva de Gauss, né? Sim. Ela tá ali na frente, ali lá embaixo na pontinha. A gente tá aqui na normal, lá em cima, sabe? Na curva de Gauss, assim. Essas pessoas são exceções. É assim, eu tento nem me inspirar em gente assim, porque eu não me inspiro também, a decepção é muito grande. Não, eu lembro, às vezes, conversando com ela, ela comentava que, cara, ela fala que foi Deus, né? Mas sei lá, ela tem uma curva de aprendizagem, muito rápida. E assim, ela estudou na véspera da prova e ela guardou tudo. Caramba. Mas ela foi impressionante. Isso que você falou também é interessante, porque teve uma pessoa também que entrou lá, onde a gente trabalha, ele já saiu já. A base de conhecimento, a estrutura da pessoa conta muito. Desde o nível médio, sabe? Escola fundamental, porque esse cara aí, o que aconteceu? Ele passou lá no Tribunal de Contas e também tinha passado no ISS para a gente fiscal, auditor do ISS aqui de São Paulo. Na época ele estava aprovado nos 2. E aí, conversando com ele na época, eu falei, mas e aí, quantos concursos você já prestou? Ele falou, não, só prestei esses 2 só. Eu falei, mas você prestou só esses 2? Você passou nos 2? E lá e no nosso, acho que ele passou em 2º lugar, 3º, alguma coisa assim. E lá no ISS ele passou bem. Aí, beleza, eu falei assim... Difíceis, né, cara? Exatamente, são concursos difíceis. Eu lembro, o ISS eu não cheguei a fazer, mas o nosso concurso de 2012, né? Foi... Eu lembro que era 439 por vaga. Isso eu não esqueço até hoje. Então, e aí eu falei pra ele, mas vem cá, você é formado em quê? Aí eu já comecei a entender. O cara é formado no ITA. O cara era formado em engenharia do ITA. Então o cara já era diferenciado. Mas engenheiro, mas eu falei pra ele, você é um cara ponto fora da curva, é diferente. Não tem como a gente fazer comparação com essas pessoas. São pessoas que estão muito na frente. Mas isso não proíbe que a gente chegue até eles, né? Sim, porque, cara, assim, todo mundo que eu conheço que estudava naquela época, quem desistiu não passou. Mas quem não desistiu, cara, pode Uma hora passa. Uma hora passa. Uma hora passa, porque é tanta repetição que você vai fazendo que você forma uma base. Essa base que você forma, cara, ela, às vezes você não dá muito valor, mas é impressionante. Porque é tanta repetição que você fez, você acha que você não lembra mais, mas você lembra. O William Douglas falava, sabe o juiz, William Douglas, ele falava que... ele. Então, é como se fosse uma fila que você tá, sabe? Uma fila gigante de concurseiros. Aí as pessoas que estão na frente vão passando. E aí você vai indo pra frente na fila. Aí uma hora chega você. Só que se você sair da fila,
A fila você tem que ter paciência. Tem. Antes de chegar na sua vez. Né? E a maioria sai da fila antes de chegar a vez dele. Sim. Ele falava isso. Vocês têm que ter paciência. Você tá lá na fila, se você desiste, cara. E assim, ó, sinceramente, a vaga tá lá. Se você não estudar, cara, outra pessoa vai passar. Sim. Né? É verdade. Às vezes eu lembro, cara, são muitas histórias, né? Eu lembro de um pessoal que eu dei aula pro TRT de 2008, que ia cair uma parte relevante. Eu peguei uma salinha que nem essa aqui de vocês, uma salinha bonitinha, e peguei 15 concurseiros. Cara, quase todos passaram no TRT. Nossa. De 2008. De 2008. Eu Quase lembro todos. desse concurso. E, inclusive, tinha uma aluna, né, que ela estava num cursinho, ela saiu, assistiu uma aula minha, gostou. E sempre a gente, no intervalo, fazia uns quiz. Era uma pessoa muito do bem. Você já dava aula já? Em 2008? É. Sim, eu entrei no MPU em 2007, em 2008 eu já dava Já aula. dava aula. Então você já foi como professor já para essa galera do TRT já? Já era professor deles. Que legal. E essa menina, ela era muito acima, eu percebia que ela era muito acima da média. E quando veio, a gente conversava muitas coisas que ela tinha dúvida, eu ajudava a tirar nas minhas competências. Né? No resto, ela era muito melhor que eu. Processo de trabalho eu nunca tinha estudado, no processo civil eu também nunca tinha estudado. Mas em constitucional administrativo era muito bom. E ela vinha com umas que eu adorava, que ela pegava um monte de questões que... Aquela época não tinha internet que nem tem hoje, que você tem aí o TEC Concursos para as questões, né? Você tem Que concursos? Que concursos. Você tem... Cara, hoje o acesso à informação... Você não tinha estratégia. Não tinha. Você não tinha nenhum desses cursinhos bons assim de internet. O acesso à informação era muito restrito. Eu estava até comentando com o Anderson, né? Você falou do jornal, eu também sou dessa época do Folha Dirigida, cara. Eu sou do interior de Minas, então o acesso era Folha Dirigida na banca. Chegava lá, aquela azulzão lá, opa, o que tem ali de destaque? Era a Folha Dirigida e Jornal dos Concursos. Cara, eu adorava. Domingo eu acordava de manhã, quando eu ia pra feira, a primeira coisa que eu passava era na banca de jornal pra ver a capa, porque a gente não tinha dinheiro pra ficar comprando. Não tinha. Na época, em 2008, custava uns R$4. Pois é. Era caro pra gente. Tempos difíceis. Aí eu pegava assim, o cara até me conhecia, eu pegava assim, eu posso só folhear? Não, eu folhei, eu olhava assim atrás, aqui não tem nada interessante não. Eu ficava, todo domingo eu ia ver o JC, né, o Jornal de Concurso e a Folha Dirigida, né? E às vezes eu penso assim, não sei se... É lógico que os tempos mudam, tecnologia, muda muita coisa também, né? Mas eu tenho a impressão que hoje, para você conseguir bem num concurso, eu acho que é bem mais fácil que antes. Eu não, assim, para mim, pode ser só impressão minha. Eu vejo é bem mais fácil, no caso, no conhecimento. Informação, você tem mais fontes de informação. E eu acho que o nível dos concursos acabam lá em cima por causa disso também, né? Eu acho que é sempre uma evolução. Porque em 2006, quando eu comecei a estudar, eu pegava provas de concursos anteriores que caíram em 2001. Eu pegava aquela prova e falei, meu Deus, por que eu não fiz em 2001? Era muito fácil, né? Eu lembro. Que era muito fácil. Hoje, se a gente pega a prova do que a gente fez lá em 2000, que eu fiz em 2006, cara, tirando a parte específica, lá, que é legislação que a gente não é parte do dia a dia, se a gente vai fazer, a gente destrói aquela prova. Então, eu lembro que tinha prova assim, na época da Receita Federal TTN, lembra? Não era nem analista. TTN. Aí você olhava as perguntas, eram assim as perguntas. Sobre os remédios constitucionais, ele dava um conceito de mandado de segurança e falava, o que é isso daqui? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção... Aí você fala, eu fico imaginando se perguntasse isso hoje. Não pergunta mais. Porque... E até as bancas também, né? Eu acho que as questões, eles devem, talvez lá atrás, começavam a pensar em cobrar o conteúdo. Aí hoje acho que eles já pensam assim, esse cara aqui presta concurso, tira de letra. A gente tem que dificultar um pouquinho mais. Tem uma história engraçada da MPU que eu estava me dedicando demais, só que, cara, faltava 20 dias para a prova, eu já tinha estudado tudo, já tinha repetido tudo. E eu tinha me inscrito, as provas eram no mesmo dia, técnica e analista, né? E tinha grande parte do conteúdo que era igual, eu só estudei isso, não estudei nada mais, só que eu procurei legislação de AFO. Eu falei, mas, cara... Mas ia cair AFO? Não ia cair AFO para você ir? Pro analista, no cargo de analista. Você ia fazer os dois, o analista... Na verdade, eu fiz os dois. Tá. Só que eu passei no analista, mas passei 150, né? Só que aquela coisa, né? Cara, eu fui no cursinho e perguntei, cara, tá escrito no edital, AFO, o que é isso? Né?
Porque eles não colocaram as leis, colocaram mais os títulos, né? Colocaram as normas. Só AFO, né? Administração Financeira Orçamentária, acabou. Sim, né? Eles colocaram regime da receita, regime da despesa, não sei o quê. E assim, era tudo regra da Lei 4.320, né? E você nem conhecia a lei, né? Não. Eu também, imagino. Aí, cara, eu fui lá no cursinho, ninguém sabia, conversei com um monte de gente, ninguém sabia, tal. Eu falei, então vou fazer assim mesmo. Aí eu acabei fazendo a prova só com o que eu sabia. Sem saber. Nossa, Aí, cara, depois, uns 3 meses depois, eu fui num cursinho formação, não sei se você lembra, tinha esse cursinho formação, que foi muito famoso aqui em São Paulo. Eu fui na formação, aí eles tinham uma bibliotecazinha, eu falei, posso ver aquele livro ali? Que de longe eu vi, será que é AFO? Aí eu peguei e tal, não sei o que, velho, quem sabe cai de novo, eu comprei o livro. Aí eu estudei e tal, depois eu peguei a prova do MPU para fazer. Cara, era muito fácil. Então, você vê, né? Por quê? Porque você tinha ali de mão beijada o material, né? Você sabia. Para você né? entender como naquela época era difícil o acesso. No cursinho as pessoas não sabiam informar o que era aquilo. Porque, assim, em São Paulo, analista, acho que era 5 vagas. Nenhum cursinho abriu curso para analista. Mas para o técnico, todo cursinho tinha aberto curso. Porque para técnico eram 80 mil inscritos, 100 mil inscritos. Foi uma paulada, né? muita então, gente. Só em São Paulo. Né? Cara, foi muita gente. E o pessoal, vamos investir no técnico. Né? Esse curso do MPU que eu passei, eram de 10 vagas iniciais, eles chamaram no total 305. Nossa. Caramba. Chamou muita gente. Porque eu lembro que quando a gente entrou, o concurso anterior tinha sido nacional. Ou seja, muita gente que era do Nordeste, do Sul, veio para cá. E passou os 2 anos do concurso deles, eles voltaram. Eles tinham direito à remoção. Aí esse pessoal todo voltou, cada um voltou para a sua cidade de origem, né, para o seu estado de origem, e abriu um monte de vaga aqui para gente. E o que a gente prestou não... Cara, é muito azar, cara. Talvez se a gente tivesse feito para técnico administrativo, a gente conseguiria. Cara. Porque a gente estava numa pegada firme. Tanto é que na parte específica, como eu falei, a gente foi muito bem na parte específica, né? Eu falo com ele, foi o único concurso federal que eu passei até hoje, assim... Lógico, não fui classificado, não fui chamado, mas eu falo assim, caramba, foi o concurso que eu acreditei que... se estudar dá para passar, né? Dá para passar. Não sei se aconteceu isso na trajetória de vocês, mas tem um dado momento, parece que dá um clique na cabeça da gente, tipo, putz, agora eu sei o que eu preciso. Sim. Porque às vezes a gente está estudando, parece que a gente está meio sem rumo, tal, mas será que eu estou estudando? Será que isso cai? Né? Aí depois que você começa a fazer um monte de questões, tal, depois que você vive um pouco essa vida de concurseiro, chega um determinado momento que dá um clique na cabeça da gente, que a gente percebe o caminho que a gente tem que trilhar. Sim, é verdade. E às vezes eu até pergunto pro Anderson, vou prestar algum concurso, ele mesmo me dá a dica de algum concurso, e aí eu falo, será o que cai? Aí ele já, deve cair isso aqui, que você falou, esse clique já comigo, como eu fiquei um bom tempo sempre, a gente fica malandro de concurso. Fica malandro, A gente fica porque, cara... E assim, por isso que eu falo que concurseiro é uma profissão, cara. As pessoas às vezes encaram isso como... É uma profissão, concurseiro. Para você passar, você tem que encarar o seu estudo profissionalmente. Exato. Teve alguns colegas... você tem que ter aquela visão alfa. Tal. Por que é visão alfa? Eu ficava pensando nisso, né? Mas depois, quando deu esse clique, eu entendi. É que você tem que levar isso com uma seriedade. Por exemplo, se você estivesse na iniciativa privada, você tem o objetivo de, de ser gerente. Você tem que dedicar os seus esforços ao máximo para conseguir aquilo. No serviço, no estudo, né, para cargo público, assim também. Cara, você tem que desenvolver uma mentalidade. Não passei? Nada me abala. Siga em frente. Né? Claro, quando você se dedica demais, abre mão de muita coisa, não vou dizer que eu não tive momentos assim de grande... falta de motivação, de desânimo, assim. Nossa, eu imagino. Até porque, vou contar uma história. Quando eu passei no MPU, cara, eu era uma máquina. Os caras perguntavam as coisas para mim, eu sabia tudo, né? Só que aí lá eu fui trabalhar, assim, no dia a dia, cara, tinha uns colegas meus que, formados na USP, advogados, eu passei entre eles no terceiro, eles passaram, 150, 160. Só que quando eu fui trabalhar com eles, eu vi que, tecnicamente, para desenvolvimento do trabalho, eles sabiam muito mais que eu, né? Aí que tá, o concurso é você passar na prova. Não mede quem é mais inteligente ou não mede o conhecimento, a carga. Né? Aí trabalhando com eles, tal, eu percebi, concurso é só uma parte.
Você tem que continuar se desenvolvendo. Porque as pessoas às vezes têm aquela ideia de que passei no concurso, agora beleza, agora que você vai trabalhar mesmo, Sim, cara. porque o pessoal pensa, cara, o pessoal pensa muitas vezes que concurso é prêmio, concurso não é prêmio, concurso é oportunidade de trabalho. Sim. Você tem que, cara, e assim, não sei se aconteceu já com vocês, mas assim, eu sou o único cara que eu conheço que passou por isso. Eu entrei na vaga de um cara que foi demitido. Nossa, nunca vi isso, cara. Aí quando eu entrei na vaga, tá escrito lá, Fábio, nomeado para vaga decorrente da demissão de fulano de tal. Eu falei, nossa, o cara sofreu um PAD, então. Sofreu um PAD, foi demitido. Eu pensei, se o cara voltar, cara, porque tem uma regra lá na Constituição que fala que se ele ganhar na justiça... Ele pode conseguir judicialmente, né? Aí eu fiquei pensando, putz, o que vai acontecer comigo? Mas acho que esse caso não ia dar nada, não. Não, também. Depois cara, não dá nada, você pior que eu perguntava lá, ninguém sabia me dizer. Imagina. Né? Não, hoje eu sei que eles iam dar um jeito, tal, porque, cara, eu passei no concurso, minha parte eu fiz, né? Não é culpa minha, é que aquela vaga acabou calhando para mim, né? Eu sabia, hoje eu sei que não ia acontecer nada, eles iam me aproveitar em outro cargo, outra vaga que surgisse era minha. Mas eu, cara, enquanto eu não completei assim, o estágio probatório, eu falei, bom, agora não sei mais. É que na administração pública a gente percebe que tem muito disso, sempre tá com uma defasagem de pessoal, né? Estão sempre assim, é alguém que aposenta, é alguém que é remanejado para outra função. Então... E o MPU tem uma característica que eu acho bem interessante também, que eu percebo que é meio concurso trampolim. Porque o pessoal entra lá e sai. Porque a estrutura lá é boa, né? A carga horária é uma carga horária boa também, né? A estrutura é boa, a carga horária é boa. Se você quiser ficar lá, se eu não tivesse passado no TCE, tivesse ficado no MPU, eu estava feliz também, porque o salário lá também é bom, né? A estrutura lá, cara, parece empresa privada, cara. É engraçado, tem concursos mesmo que são trampolim. A gente fala que os próprios tribunais, né? Muitas pessoas encaram os cargos administrativos como trampolim, né? Sim. Que é trampolim naquelas, né? Quando estiver lá dentro, você tem que trabalhar e fazer o seu melhor. Muita gente que eu conheci não fazia isso, não fazia o mínimo. Mas cara, você tem que trabalhar direitinho. Exatamente. Né? É porque assim, existem alguns tipos de concurseiros. Tem um concurseiro que quer estabilidade. Sim. Tem um concurseiro que quer o dinheiro mais estabilidade. E tem aquele concurseiro que não para. Também. Tem o que não para. O cara passou no concurso bom, não tem mais para onde ir, mas o cara continua, ele quer, porque isso já ficou enraizado nele, né? E eu acho que tem aquela que você falou, Fábio, de aproveitar o conteúdo, né? Que você vai, como se diz, você vai acumulando um repertório tão grande de conteúdo que chega uma hora que você fala, eu quero usar isso que eu tenho, né? E eu posso usar para outra coisa, vou tentar em outro. Então, aí entra o que o Anderson falou, vira profissão mesmo, né? Vira profissão. Que eu estava falando de cliques que a gente tem também na vida, né? Determinados acontecimentos que fazem a gente tomar um rumo na nossa vida. Como eu falei, quando eu estava na iniciativa privada, eles me reprovaram, não sei porque até hoje, numa entrevista, e isso me levou a estudar para concurso. Não conhecia Axis, tá vendo? Não sabia mexer em Axis. Até hoje não sei. Né? Bem feito, não sabe mexer em Axis. Aí depois que eu fiz a prova do TRE, que foi o primeiro concurso, aí eu percebi as minhas falhas, eu falei, agora assim, fazendo uma autoanálise, fazendo uma correção dali, eu percebi. Eu falei, eu tenho que me dedicar muito. E assim, eu percebi as minhas falhas. Naquele momento, cara, eu sabia o caminho que eu tinha que trilhar. Foi reprovar no TRE, no final das contas foi bom, porque eu percebi muita coisa que, sei lá, talvez não tivesse percebido. E teve um outro marco também, que eu estava em 2009 como professor, aí no cursinho o cara foi lá me agradecer. Cara, quando a gente dá aula para muita gente. Você tem turmas de 100 alunos. Né? Aqui hoje tem mais cursinho mais pela internet, naquela época não era. Presencial, né? E teve um concurso do MPU que eu dei aula de legislação, cara, que era... Acabava uma turma, começava outra. Acabava uma turma, começava outra. Né? E assim, a sala com 90 alunos. E muita gente não lembrava. Aí foi um menino conversar comigo, foi me agradecer. Eu falei, eu não lembrava dele. Aí o moleque tinha passado no fiscal do trabalho, cara. Nossa, a FT, bom, cara. A FT, cara. Nem tem mais... Quantos anos não tem? Acho que uns 10 anos que não tem concurso para FT. Porque eu lembro, a FT é um concurso que todo mundo queria fazer, né? Só que ele era muito específico, porque caíam as NRs, né? Sim. Na época eram quase 40 NRs, então você tinha que estudar aquilo ali afinco. Sim, tinha que ser muito bom nessa parte específica. E quem fazia era EXAF. Lembra que EXAF, nossa, EXAF era Receita Federal e Fiscal do Trabalho, pegava pesado. E informática, lembra? Caía muito hardware, nossa, eles pegavam pesado. Esse menino foi lá me agradecer pela parte constitucional administrativa que eu dei. A revisão que eu dei não foi para FT, foi para o TRT.
né? Mas ele tava de bobeira, foi lá, aí eu falei um monte de coisa, ele falou que assim, 60% das coisas que eu falei caiu na prova. Um monte de coisa, um monte de dica. Um monte de dica que ele pegou uns dias depois caiu na prova. E a satisfação, né? Nossa, muito. Você poder ajudar alguém. Muita satisfação. Só que aí nesse ponto eu pensei, putz, cara, todo mundo que eu tô dando aula tá passando em concurso de cargo bem melhor que o meu, inclusive, né? Aí eu falei, vou voltar a estudar para o concurso. Aí eu voltei, estudei pra caramba pro Bacen de 2009, eu acho. Cara, para esse concurso eu estudei. Cara, não passei no Bacen por 2 questões, cara. E você escolheu qual área? Porque eu lembro que esse concurso ele teve 5 áreas. Foi uma área voltada à administração. Administração? Tinha infraestrutura, administração, lembra? Lembro. Tinha a parte de TI, cara, economia. E assim, eu lembro desse concurso. Eu lembro que eu adorei a prova quando eu fiz, porque a discursiva era geral, não era técnica, né, tal. Eu comecei a estudar, não fiz errado, comecei a estudar muito em cima da hora, mas eu estudei demais, cara. Esse foi CESP, né? Não, esse foi Sesgran Rio, cara. Foi um antes desse daí. Esse daí da CESP, esse da CESP foi em 2013, eu acho. Ah, então é esse que eu tô confundindo, eu acho. Deve ser esse que eu lembro. Esse foi Sesgran Rio e a discursiva não era técnica, então era fácil de fazer. Eu fiz, foi super bem e tal. E assim... E você não passou por 2 questões? 2 questões, cara. Nossa. Esse bateu uma desmotivação assim que meio que acabou comigo, cara. Eu fiquei mal, assim... Cara, você falou agora de não passar por uma questão. Lembrei de uma situação do meu tio. Meu tio ele é auditor da Receita Federal hoje, né? Certo. Então ele também se empenhou pra caramba, estudou muito. E na época, em 98, 99, tinha saído o edital para auditor aqui do ISS de São Paulo. Na época era tão bom quanto a Receita Federal. E ele falou, eu só tenho apostila. Eu vou ter que ir atrás de apostila. Aí ele foi numa banca, comprou uma apostila e em 98 tinha tido uma alteração na lei, a 8666, de licitação. Certo. Uma alteração pequena. Só que a apostila que ele comprou não estava atualizada. Imagina. Cara. Aí eles fizeram a pergunta dessa atualização. Eu não lembro qual foi o tema. E eles colocaram a resposta também da anterior. Sim. O que ele fez? Marcou anterior. Ele entrou, inclusive, com recurso. E aí eles responderam, não, mas daqui teve uma alteração. Ele olhou, ele ficou louco da vida. Ele não passou por causa de uma questão. Foi essa questão, hein? Essas coisas machucam a gente. Cara. Muito, muito. Ele ficou frustrado, cara. Ele ficou assim, arrasado. Porque ele tinha ido muito bem na prova. Mas daí ele precisava fazer essa questão e não fez. Né? Pra você ver como a gente não tinha acesso à época, né? As atualizações de leis. Não tinha, cara. Né? Você tinha que se virar, cara. Hoje é tudo muito instantâneo, né, cara? Saiu ontem, hoje já tá tudo... Todo lugar que você procurar já tá atualizado. Já, o acesso à informação, cara, hoje saiu ontem. Cara, eu vi... inclusive, eu sigo... Tem concursos voltados agora para a área jurídica. Eu sigo uns caras de um cursinho que, cara, se é uma decisão do Supremo hoje, eles já publicaram lá no Instagram deles. Sim. Eu tava vindo para cá, inclusive... que era uma coisa que eu estava acompanhando, falei, putz, já saiu, né? Uma mudança da lei de improbidade, né? Que na lei está escrito só o MP pode entrar com ação de improbidade. E antigamente a Fazenda Pública podia também, né? Sim. Aí caiu uma decisão que o Supremo reconheceu que a Fazenda Pública também pode entrar com ação de improbidade. Saiu hoje, cara. Nossa, e essa daí é uma pergunta já para cair para a área de promotoria, procuradoria, né? E eles perguntam. Já vai cair, cara. Isso é certeza. E é o que você estava falando, né? Hoje em dia os bastidores contam muito, você tem muita informação paralela que te dá canal ali. Eu lembro na época do MP, eu não tinha hábito também de prestar concurso e acompanhar os bastidores. Aí o Anderson aqui me falou, vamos ficar ligado no fórum aqui, no fórum ali. Hoje, além dos fóruns, você tem rede social aí que você cria grupo focado, WhatsApp, então assim... É verdade, não tinha naquela época, né? Cara, era no máximo MSN e ICQ, lembra do ICQ? Era mais ou menos isso daí. Eu não cheguei a fazer tantas amizades assim com o pessoal do cursinho. Eu tinha poucos amigos, mas assim, eu era amigo do pessoal mais focado. O pessoal mais focado. Mas assim, a gente também conversava no cursinho. Até celular a gente mandava SMS, não tinha WhatsApp, essas coisas e tal. Não tinha. Era SMS, você vai pra aula amanhã, tal, vou, não sei o que, tal. Vamos fazer um bate-bola depois do almoço? Vamos. E nessa época eu lembro... difícil, cara. Você lembra nessa época? Num lugar baratinho lá. Sim. Cara, eu almoçava ali entre a 23 de maio e ali a República.
né? Lembra aquela... Pegava uns Lembra? bandejão, pegava um... Eu pagava R$5 para comer ali, eu lembro, né? Porque a gente não tinha grana. Não tinha, cara. Cara, era assim, é que hoje você olha para trás e você dá risada, né? É. Mas a gente passou por umas dificuldades assim, cara, absurdas. Você não tinha acesso à informação, a grana era muito mais curta, né? Sim. E, cara, não tinha curso online, cara. Curso online você não precisa sair de casa. É, né? facilita muito. Eu lembro que, como eu falei, Tinha do um cursinho, EVP, lembra do EVP? Eu Vou Passar. Era um curso online, né? Ele começou um pouquinho depois que eu passei. Foi um né? pouquinho depois, eu lembro, né? Eu lembro que eu Mas cheguei- era eu cheguei a- caríssimo. Era caríssimo, cara. Então, É verdade. assim, você não tinha condições. Aí o pessoal tentava... O que o pessoal fazia? O pessoal gravava a imagem, né? Gravava a tela do computador, depois começava a vender para um monte de gente lá. Era desse jeito, né? Mas daí também caiu por terra. Também, o site que tinha à época, eu me recordo agora, era o Ponto dos Concursos. Não sei se existe ainda. Ponto dos concursos, eu lembro. Cara, era muito caro. Sim. Ponto dos concursos. Só que assim, às vezes tinha coisa lá que só tinha lá, aí um assinava e a gente dividia, né? Tal. Aí o cara imprimia, então a gente pagava impressão e tal, né? Mas isso, pô, já em 2006, né? E a gente não tinha, cara, não tinha dinheiro. Não tinha Cara, de onde tirar. eu lembro que assim, saía um Vadmecum, né? Sim. O Vadmecum normalmente ele sai final do ano, começo do ano, né? Uhum. Eu não tinha dinheiro pra ficar comprando Vadmecum todo ano, não, cara. O que eu fazia? Eu tinha o Vadmecum de 2 anos atrás, eu entrava no site do Planalto, Imprimia só as eu tirinhas, imprimia né? as tirinhas e colava. Eu lembro que eu colava, cara. Sabe? Eu também, cara. Estilo post-it, eu colava lá assim, bom, daqui eu já sei que só alterou isso daqui e tal. É que às eu vezes, fazia às isso. vezes o VAD termina, a lei termina e a outra não tem um espacinho, né? Pô, Sim. Eu fazia um asterisco lá, isso aqui mudou. Eu ia lá no final. Você também fazia asterisco lá? Eu também. Eu fazia asterisco. tudo isso daí, porque não tinha grana, cara. Hoje, cara, eu comprei um Vadmecum agora para fazer a prova da OAB domingo passado. Sim. Eu comprei um da Riddle, cara, R$250. Tá Aí. tudo isso. Nossa. Ó, cara, a última vez que eu era comprei um complicado. Vadmecum, acho que eu paguei uns R$100, mas ó, cara, faz muito tempo. É que ele, assim, eu peguei ele é muito bom, cara. É muito bom. Porque tem a legislação, tudo tal. Tem todas as súmulas vinculantes, súmula do Supremo. E o medo de não cair o que você vai fazer na prova, né? Uma das questões da OAB foi uma súmula vinculante, cara. Ah, foi uma súmula mais atual ou já existente? 42. Até que É uma que fala que é inconstitucional você aplicar índice, você fazer a vinculação de índice de correção monetária federal para reajuste de servidores estaduais e municipais. Sim. Caiu isso e depois caiu. Se não houver pré-questionamento, qual que é a ação cabível para você reclamar? Por exemplo, quando um órgão descumpre, um órgão judicial, por exemplo, tem um acórdão do TJ que está contrariando uma súmula. Tá. Né? Uma súmula vinculante. Súmula vinculante. Se tiver pré-questionamento, você consegue entrar com recurso extraordinário. Se não tem, você tem que entrar com reclamação. Sim. Aí quando eu vi, eu falei, putz. Né? Eu falei, caramba, ainda bem que eu comprei o VAD, cara. Que eu falei, putz, eu acho que é reclamação, mas... Mas isso foi a peça ou foi uma questão? Questão. Foi uma questão. Mas a mesma questão você tem que fundamentar, né? Sim. Aí eu fui lá tal, eu falei, pô, quase meu. Mas assim, eu confesso que eu fiz coisas nessa OAB que eu não devia. Para a primeira fase, eu comecei a estudar um mês antes. Aí eu comecei a ver o edital, aí eu falei, putz, não devia ter me inscrito, é muita matéria. Mas você sabe o que é interessante isso daí da OAB? Porque assim, a OAB, de fato, não é uma prova fácil. É porque você já é da área grande. pública. O Sim, cara que se ajuda. forma em direito, o cara formou, vai. Ele nunca fez concurso público, nunca fez nada. Manda ele fazer uma OAB. Não passa. É difícil, Não passa, é uma prova de um concurso praticamente, né? Eu conheci muito poucas pessoas que passaram na primeira tentativa. Exatamente. Como você já tem a base, Sim. você já tem uma base guardada e você conseguiu passar na primeira fase mesmo estudando um mês. Pra você ver como fica guardado, né? Fica enraizado na gente. E assim, cara, eu peguei assim, foi culpa minha, claro. Eu fui deixando pra lá e tal. Inclusive porque a gente está com um problema lá no OAB, né? Eles não estão liberando a OAB de São Paulo está com um problema que para o nosso cargo do tribunal eles estão negando a OAB. Você não conseguiu tirar a OAB por causa... Os meus colegas que fizeram as duas últimas não conseguiram. Eles conseguem, mas tem que entrar com ação na justiça. Isso, teve gente que conseguiu com ação na justiça. Eu vou ter que entrar com ação também. Mas mas eles colocam um artigo lá. Aquele artigo que eles colocam se refere aos membros, ao agente político. É para o conselheiro, é para o auditor, né? E para o MP de contas. E aquele artigo não se aplica a gente.
Tá. A gente sabe, a gente tem um monte de colegas lá que tem OAB. Sim. Né? Até porque pro cara pegar aquele cargo em comissão que tem lá, só para Os cargos em comissão de assessor, você precisa ter OAB. Assessor técnico procurador, né? Exatamente. Exatamente. Aí que voltando à OAB, tinha um mês para prova, mas assim, foi culpa minha. Eu falei, putz, é muita matéria, não dá tempo. O que eu fiz? Eu assinei, já era assinante há um tempo, tinha parado, voltei a assinar o TEC. Peguei todas as provas da OAB, separei, fiz os cadernos lá, separei por assunto, fiz todas as questões, cara, tal. Aí o tipo de questão que você erra, pô, eu ia marcando no caderno, tal. Esse assunto da lei eu preciso ver, porque eu tô errando. Cara, fiz praticamente todas as questões da OAB, sei lá, de 2011 para cá, né? E o que não era atual para mim era o estatuto, né, cara? O estatuto da OAB que eu nunca tinha lido. Aí eu li o estatuto, li o regulamento geral e tem mais um que eu não lembro qual é. Bom, li também, li as partes principais. Cara, deu muito resultado. Questão é fundamental para concurseiro, cara. Questão. Onde você fixa o conhecimento, né, é na questão, cara. E eu, inclusive, você errar a questão é bom. Você errar a questão porque, não sei, eu acho que deixa um gancho. Cara, acho que massifica eu ficava puto quando eu errava a questão, mas eu nunca mais errava aquela questão, cara. Podia cair mais 20 concursos, eu não errava mais não, cara. Quando você acerta, às vezes você pode até confundir, né? Sim. E pior, quando você erra, você não confunde, que você já sabe que você Quando errou. você erra, cara, fica aquilo nossa, eu ficava louco, fica cara. marcado a memória. Cria uma coisinha lá na memória que te ajuda. E às vezes, quando você acerta, às vezes você não tem muita certeza, você acerta na cagada. Sim. Aí você não fixa aquilo lá, cara. Fixa. Aí se cai numa próxima, É melhor você errar. erra. É melhor errar quando melhor você tá errar. fazendo. É verdade. É melhor errar, porque você fala, pô, eu tô errando. Aí tudo que eu errava, eu voltava na lei. Pô, eu tô errando essa parte aqui, o que tá pegando? Tal. Aí eu falei, putz, agora eu entendi a Aí diferença. quando você vê o erro, você fala, puta, tava na cara. Tava na cara que era Como não, assim. né? Você fica... Mas valeu a pena, cara, porque eu não me desgastei tanto. Com um mês, assim, fazendo questões, estudando só o que eu errei e tal. De 80, eu acertei 61, cara. Nossa, foi bem, cara. Foi bem, pra cara. quem nunca, né? Já mal se formou, já pegou praticamente o OAB agora, né? É que assim, não é que eu mal me formei, né, cara? Me formei há 2 anos atrás. Então você parou, você meio que deixou, foi postergando, né? Deixa Parei, ela na... Eu terminei em junho de 2020 e não estudei mais. Não, né? Não Então, olha mais. que beleza. Tava tudo guardado lá. A base, cara. A base, o base conhecimento. Forte, a base forte faz muita diferença, cara. A base forte faz muita diferença. É aquilo que a gente estava falando, né? Você vai prestando concurso, vai prestando e essa base, esse repertório vai aumentando, né? Você relembra, cara. Agora, nessa última prova da OAB, eu percebi que, assim, confesso, não daria para encarar um concurso agora. Porque eu tô muito destreinado. Isso aí... Tá verde, né? Tá verde. Eu também. Tá verde porque eu parei tudo. Se eu fizer hoje, nossa, eu asseguro que eu não acerto metade da prova. Porque o nível de dificuldade do concurso é bem maior que a OAB, né, cara? Se você pegar... Isso porque a OAB já é difícil, já, né? A OAB é difícil. A OAB é difícil porque, cara, o conteúdo é muito grande. E são 4 alternativas, né? São 4 alternativas. Isso ajuda. Ajuda. Porque vai 25% pelo menos, né? Isso ajuda. No concurso, normalmente, é 5 São alternativas. 5 alternativas, E normalmente os caras sempre você vai ficar em dúvida entre duas, né? Uma que é certa e outra que parece tem uma que você fala assim, essa alguma daqui coisa. já descarta. Tem uma lá que você descarta. Tem. Que ele coloca sempre, nunca, essas daí já descarta. É que quando você fica malandro no concurso, você fala, pô, não sei. Se eu não sei, eu vou tirar tudo que tiver meio restritivo. Porque muitas vezes o cara coloca, a lei não tem nada restritivo, o cara coloca uma coisinha que restringe ali no meio. Sim. Né? Ele restringe, isso aqui precisa da sanção. Né? Isso aqui não há a sanção do presidente, esse tal. Nessas coisinhas que a gente, depois que você fica malandro de concurso, você fica, pô, onde está algum tipo de restrição, normalmente onde vai estar a pegadinha. Sim. Agora, tem o tipo de prova que me incomoda bastante, é aquelas questões que o pessoal coloca, alternativa A, B, a B está errada, a A e a B está errada, todas estão erradas, todos estão certos. Isso... o item 1 e 2 estão corretos, né? Isso aí é complicado. Né? O problema é quando ele fala assim, isso daí não pode mais, eles não fazem mais em concurso. Tem 5 itens, vai. Aí eles colocam lá na resposta. Existem 2 itens corretos. Existem 3 itens corretos. Sabe por quê? Prova de desafio, cara. Então, mas isso daí é difícil porque você não consegue nem entrar com recurso. Porque você não sabe qual item está correto, qual item está errado. Tá lá, existem 3 itens corretos. 2. O pior é que às vezes o que está lá como correto
é entendimento, principalmente no ESAF, o que está ali como correto é entendimento de um autor. Se você, por exemplo, na minha área, direito administrativo, aquilo é um entendimento de um autor. Se você usa outro autor, aquilo não está certo, está errado. Então, é difícil, né? Não, igual aquela história de ato composto, ato complexo, cara. Tem determinado tipo de ato que, se você lê a Maria Silvia, ela diz que é composto. Se você pega um outro autor, ele diz que é complexo. Ela é uma das únicas exceções que fala isso, eu lembro. E só que eles usam muito ela, né? Usam muito ela. Só que assim, você tem que... Aí tem um concurso mais elevado, você tem que saber quem que os caras adotam. Sim. Isso é uma coisa que eu acho que... essa lei que dizem que vai ter lei nacional dos concursos, uma coisa que eu gostaria que tivesse indica a bibliografia que vai cair no edital. Isso facilitaria, né? Facilitaria, porque se você... vai ser esse autor, é isso que eu vou ler. Né? Porque eu ficava pé da vida com as provas da CESP e UNB, cara, que ela perguntava assim, Paulo, esse ato, né, ela colocava a situação, tá, esse ato é composto, ou esse ato é complexo. Aí eu falei, putz... E agora? E é justamente aquele tipo de ato que tem divergência na doutrina. Deixa em branco. Colocasse na questão, né? Segundo fulano cara. de tal, esse ato é composto ou complexo? Você já facilitava. Né? Não, eu também já errei questão falando de caso fortuito e força maior. Porque tem também autor que diverge. Tem autor que diz justamente o contrário. Justamente o contrário. Eu já errei já também. Eu falei, e agora, o que eu faço? Ele dá uma situação, você fala, é caso fortuito ou força maior? Você não sabe. Você não sabe. Né? Esse tipo de coisa dá uma raiva, e às vezes cara. essa questão te tira do concurso, cara. Essa questão tira do concurso. E assim, o que eu fico pé da vida é porque essa questão, ela não serve para avaliar quem é melhor ou não. Porque... Sinceramente, o cara sabe... Se a banca tivesse dito para tal autor, o cara sabia. Falou, opa... Né? Só que aí não basta... Né? O cara tinha que ter falado isso no edital, né, cara? Falando isso no edital... É interessante que tem professor que fala assim, né? Ó, o CESP gosta muito de usar o fulano de tal. Então, o CESP você tem que usar esse. Aí, de repente, ela vai lá e pergunta do outro. Porque não tem essa que gosta de usar. A banca examinadora ela vai usar quem ela acha que ela tem que usar, né? Inclusive, ela usa autores minoritários, né, cara? Isso daí mata, aí, cara. Cara que não é doutrina majoritária, isso, pô, eu fiz eu já estava no MPU, não tinha entrado no TC ainda, eu fiz um analista do MPU. Cara, eu estava muito preparado para fazer essa prova. E assim, eu entrei com uns 10 recursos, cara. Né? Cara, eu coloquei cada um dos recursos, eu falava copiado do livro tal, página tal, porque eu tinha certeza que as 10 questões que ia anular, cara. E assim, eu estudava muito. O diferencial eu tinha percebido que seria a administração de empresas, né? Porque o restante todo mundo sabe, né, cara? A administração é mais difícil porque é teórico, né? E, cara, eu fiquei muito pé da vida. Não cara, anulou nenhuma. Não anulou nenhuma. Não, eu terminei em 25º, cara. Mas se eles tivessem voltado atrás, eu tinha nota para ser primeiro colocado, velho. Né? Só que assim, depois eu falei, deixa pra lá, não tenho o que fazer, bola isso pra daí frente. nem na justiça reverte, viu, cara? Normalmente a justiça eles não reverte. E não assim, entram no mérito, né, cara? Eles não entram no mérito. Não entram. E o que eu fiquei chateado de verdade foi o Bacen, que eu queria muito. O MPU eu fiquei chateado, mas logo depois o TCE me chamou, foi tranquilo. O que eu fiquei pé da vida nessa época, porque assim, cara, as perguntas questão de cultura organizacional, questão que... Nossa, isso daí é tudo subjetivo, cara. Isso daí é muito assim, subjetivo. Eu peguei o entendimento da época dos caras que eram mais lidos, né, cara? Eu fui por eles, né? E por eles era a resposta que eu dei, mas a banca considerou o contrário. Só que, infelizmente, são coisas que não tem jeito. A gente tem que encarar e aconteceu. Beleza. Bola para frente. E é o que eu te falei, eu acho que hoje tem essa questão também. Acho que as bancas eles devem pensar nessas questões que vão eliminar um pouco de candidatos também, eles né? fazem de propósito, porque você tem que separar o joio do trigo, né? Exatamente. Eles têm que colocar umas questões que são bem difíceis, né? Para tirar uma galera. Então. Às vezes eu penso, a prova ela dá umas questões tão fáceis que eu falo, nem precisava ser tão fácil, né? Que são muito dadas. Às vezes eu penso, mas essa aqui é muito dada, é para agradar quem está estudando há pouco tempo, para o cara ter aquela falsa ilusão, foi até bem e tal. Pode ser também, não sei. Mas eu acho também que as próprias instituições, elas, na hora delas elaborarem um edital, contratarem uma banca examinadora, eu imagino que elas conversam com a banca. Falam assim, olha, a gente quer uma prova difícil. A gente quer uma prova fácil. Isso acontece. Eu imagino que isso acontece, sabe? A gente quer uma prova para aprovar 2.000 pessoas que a gente vai precisar de muita gente porque tem muita vacância. Sim.
um exemplo, né? Por exemplo, uma coisa, o critério que eu acho da Receita Federal quando ela faz um concurso, né, para auditor fiscal, primeiro que demora muito para fazer. Demora. E quando fazem, eles colocam lá 100, 200 aprovados. Se você passou em 201, você está fora. Sim. Não tem conversa. E às vezes o concurso tem validade de 60 dias, 60, 2 meses, sabe? Que é para acabar ali. Sim. E de repente a Receita poderia aproveitar os remanescentes, porque o cara que passa em 400 é tão bom quanto o cara que passa em 100, em 50, porque a diferença ali é mínima, sabe? Sim. E aí começa a defasagem, né? Que eu acho isso um erro das instituições Eu públicas. também acho. Que eles poderiam... Porque assim, você gasta dinheiro. Olha, É sim, muito dinheiro que você paga. Não sei se você se recorda do nosso concurso. O nosso concurso, ele representou uma virada em 2012. Eu lembro muito bem que a prova de português da FCC, ela tinha determinado padrão que mudou inclusive na nossa prova. Cara, aquela foi prova... uma prova dificílima. Meu, só pergunta lá de uns caras lá da Grécia, lembra? Era um texto dos caras da Grécia. Nossa, cara, essa prova aí eu lembro. Eu te juro que quando eu saí da prova do TCE, cara, eu falei, putz, joguei o concurso fora. Te juro. Por quê? Normalmente assim, primeiro, eu fui estudar em cima da hora e eu tava, cara, fazia 1 ano e meio que eu não fazia concurso. Eu tinha perdido o ritmo. Pra valer, né? Só que, inclusive, eu estava estudando pro TRE. Eu estava fazendo isso também. Tava fazendo isso pro TRE. Eu tava louco para fazer a prova do TRE. TRE, cara, aí, por coincidência, tinha um rapaz lá no MPU que ele tinha conhecimento sobre o TCE. Aí ele começou a falar tal. E eu estava inscrito pro TRE. Tinha estudado um monte de eleitoral, um monte de processo civil que caía tal. E saiu o concurso do TCE, cara. Saiu o edital em novembro, a prova em fevereiro. Cara, você fez exatamente o que eu fiz, cara. Eu falo isso pra todo mundo. Eu tava preparado pro TRE, cara. Aí saiu, eu falei, quer saber? Eu vou pro TCE, não quero nem saber, Foi cara. exatamente o que eu fiz, cara. Foi uma loucura. Mas eu acho que isso é bem... Acontece muito, cara, igual vocês estão falando, estudar para um concurso e acabar entrando em outro, porque às vezes tem alguma facilidade, principalmente às vezes nas disciplinas ali, nas matérias. Porque eu falo, acho que até comentei com o Anderson. Eu prestei um concurso, eu sou técnico de audiovisual no Conselho de Enfermagem, eu prestei concurso para a Assembleia Legislativa, para o mesmo cargo. Certo. Eu fiz a prova, estudei pra caramba para a prova, fui mal na prova, e eu voltando para casa desanimado, eu vejo um edital no metrô, Conselho Regional de Enfermagem Técnico de Som e Imagem. Eu falei, acho que vou fazer isso aí. Que legal. Já passei. Você vê, né? Você lembra do... Bom, não, eu ia falar de outra pessoa. Aconteceu isso, uma coisa super engraçada com a minha esposa. Minha esposa, ela era assessora no Tribunal Regional Federal, aí ela saiu porque ela queria cargo público, porque cargo em comissão... Ela era comissionada pura? Comissionada pura. Ah, tá. Cargo em comissão é sempre aquela coisa, né? Amanhã muda presidente, muda presidente, acabou. você pode sair. Tá na rua. Sujeito à questão política, né? Muito sujeito à questão política. E ela queria um cargo público. Ela acabou saindo do TRF, né? E ela fez o que ela queria, era procurador do município. Né? Aqui de São Paulo? Aqui de São Paulo. É um dos melhores, da vida. Esse concurso aí é fantástico. É fantástico. Cara. E ela não passou. É muito difícil. É muito difícil. Muito. Ela não passou, ficou triste pra caramba. Aí ela estava inscrita para procurador federal. Aí ela falou, não sei se eu vou. Falar, já estou preparado, vou fazer. Uma das discursivas do procurador federal era sobre direito municipal, assunto que ela tinha acabado de ver estudar para o procurador do município. Essas coisas você não tem como adivinhar sobre qual matéria vai ser a discursiva. Cara, destruiu, cara. Isso aí ajudou, ela conta que isso aí ajudou ela a destruir na prova, cara. Você vê, né? Como são as coisas, né? E hoje ela é procuradora federal. Ela é procuradora federal e tá super bem, né? Tá sossegado. Imagina, você passar... Olha, eu não conheço nenhum procurador federal, assim, pessoalmente, né? Você contando agora, para mim é uma novidade. Porque são pouquíssimos que tem aqui em São Paulo, né? A gente não vê muitos procuradores. Até porque é um concurso muito também restrito, né? Ele não tem muitas vagas, é um cargo muito requisitado, né? E para conseguir ficar em São Paulo ainda, que é super difícil, né? Então, ela ficou dentro dos 100 primeiros, cara, por causa dessa discursiva aí que ajudou ela demais. Ela tinha muito conhecimento, né? Mas a discursiva ajudou ela, assim, a destruir na prova, cara. Né? A nota foi lá em cima, né? Ficou em São Paulo, que é onde ela queria e tal, né?
E tem um colega meu lá do MPU, que era o Silvano, a gente conversava muito sobre isso também, né? Sobre concurso e tal. Eu lembro que ele comentou, ele é procurador do estado de Pernambuco hoje. E ele comentava que era muito importante fazer, para esses cargos, além de você fazer as questões, você pegar tudo quanto é discursiva da banca, né? E a banca é a CCESP, ele pegou um monte de discursiva, cara, mas o moleque era CDF, cara. Ele era fora da curva também. Era fora né? da curva. Aí o que aconteceu? Acho que claro que tinha muito conhecimento, só que inclusive uma das questões que caiu para ele era uma questão bem difícil, né? Só que uns 6 anos antes, num dos concursos da CESP, caiu uma questão muito parecida. E ele tinha feito essa questão aí. Então, ele tinha feito para treinar, né? E assim, aí ele foi se autocorrigir, aí ele foi no livro, né? Foi no livro, ele viu, putz, só que interessante e tal. E ele fez todo esse trabalho de pesquisa, a prova dele caiu, cara. O moleque disparou também. Certinho, era dele aquela. Certinho. Né? Você vê como faz a diferença. Ô Fábio, deixa eu te perguntar, cara. Eu quero saber se isso é uma coisa só minha, só pra ver se eu tava sendo muito chato quando eu estudava português. Depois que você começou a aprender português, você ficou chato, cara. Eu tô dizendo assim. Durante um tempo eu fiquei. Você começou a corrigir as pessoas. Não as pessoas pessoalmente, não mas corrigia. internamente. A pessoa Sim. falava uma coisa errada, Cara, você fazia assim, meio. O cara falava onde, numa situação que não era lugar, eu já ficava. E quando soltava um menos? Pois é, cara. Entendeu? Porque assim, eu ficava olhando. Eu era desse jeito, eu falava desse jeito. Aí eu aprendi, eu ficava olhando e falei, meu Deus do céu, eu tô com vontade de falar, mas eu não vou sabe falar. O que é interessante? Porque antes de eu começar a estudar para concurso, eu achava que eu sabia português, cara. Eu também. Eu achava que eu sabia, porque eu falava corretamente e tal. Aí né? você vê que você não sabe nada. Cara, eu comecei a estudar para concurso, foi aí que eu aprendi português de verdade, cara. Pois é. Né? É que, Eu assim, costumo... hoje em dia, uma hora ou outra, você dá uma vaciladinha e tal, você esquece alguma coisa que não é do seu dia a dia, você acaba esquecendo e tal. Mas o português, cara, com estudo para concurso, melhora demais, cara. Eu internamente eu ficava... Não, nunca falei pra ninguém, mas internamente eu ficava, falou errado. Olha, que coisa errada que essa pessoa falou, não me conformo. Eu lembro que eu fazia... na própria faculdade, né, quando eu fazia, tinha gente que falava errado. Né? Imagina, fazendo direito, cara. E aí a vontade de falar pra pessoa, às vezes querendo ajudar, mas não, porque às vezes você ofende. É melhor a gente não falar, né? Porque a pessoa se ofende, a gente não conhece a história da pessoa também, né? A gente fica meio pedante, eu acho, cara, sabe? Eu nunca comentei nada. Eu também não. Tal, mas eu perguntei isso daí. Eu já sabia que eu era chato e tal. Mas eu te perguntei isso daí porque isso daí é uma coisa que aconteu comigo. Internamente, eu tô dizendo, né? Eu olhava assim e falei, não é possível, cara. Depois que você... Tem muita coisa que acontece na vida fora do concurso, por exemplo. Tem muita coisa que passa na televisão que eles vão falar alguma coisa sobre algum assunto da prefeitura e tal, que você vê que eles estão falando que é errado, mas quem sabe, quem é do meio, sabe que não está errado, é assim mesmo. Exatamente. Porque ele fala, mas fez isso. Não, mas fez isso porque a lei manda fazer isso. Você percebe que muitas vezes o jornalista que vai fazer, ele se apega muitas vezes ao senso comum para considerar determinada situação incorreta, mas às vezes o que o administrador público está fazendo é só cumprir a lei. Né? E para entender, né? Não, e quando eu não sabia nada, eu achava que passava na televisão, era, nossa, tá errado. Depois que você tem o conhecimento, você vê, putz, né? Às vezes você fala, pô, o cara errou mesmo. Aí você fala, não, é assim. Sim. Né? O administrador público é preso, ele não é livre. Ele tem que fazer o que a lei manda, o que ele autoriza, né, cara? E você acha que acabou ou ainda existem resquícios de que o servidor público é vagabundo? Ele só está ali para ganhar dinheiro? Ele só quer estabilidade? Porque... Pode falar. Já. Não, porque hoje, isso que o Anderson está falando, a gente, igual você falou, na mídia, principalmente, você ouve muito falar disso. Até estava comentando com o Anderson, né? A gente vê essa escassez hoje de vagas em concurso público. A gente sabe que na administração pública tem defasagem, onde eu trabalho tem, acredito onde vocês trabalham também deva ter. E tem essa segurar, vamos segurar e justamente com essa mentalidade ainda de que o cara quer encostar, vai abrir concurso público só para o pessoal encostar. É claro que olha, como eu disse, né, no começo, tem funcionário ruim, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, né? Mas falando do meu entendimento, já sou servidor público há 15 anos, né? Lá na MPU, trabalhava bastante. Depois que eu fui para o TC, comecei a trabalhar mais ainda, né? Lá tem trabalho pra caramba, né? A gente ouve histórias, né, de algumas pessoas que se encostam, tal. Isso aí essas pessoas que se encostam sobrecarregam as outras, né?
Mas assim, o que eu percebo é que isso aí está melhorando, cara. Porque essas pessoas que logo se aposentam, vão embora, ou procuram outra coisa para fazer da vida e tal, eu acho que está melhorando muito isso aí. Porque assim, eu vou dizer para você uma coisa mais pessoal que eu vejo na mídia, não vou dizer o nome do ministro, mas você deve saber quem que é, que fala mal do servidor público, que é parasita, sabe? Então, assim, é uma condição que ele passa da nossa figura, que as pessoas veem lá, funcionário público, tá aqui, mamando na teta, vagabundo. Eu estava de home office hoje. Cara, eu fiquei lá até das 17 horas, cara. Eu me desloguei às 17 horas, meu horário. Sim, sim. Né? Demorei um pouquinho para chegar aqui e tal. Sim, sim. Porque, cara, o que é correto, você tem que fazer, cara. Né? E, assim, eu fico meio chateado às vezes quando eu vejo esses comentários na mídia, porque eu tenho meus colegas lá do TRT, cara. O pessoal trabalha pra caramba. Nossa, eu imagino, O pessoal cara. trabalha demais, né? E assim, é todo tipo de trabalho. Às vezes não importa que você é técnico. Tá lá, você não tem quem leve o processo. Pelo menos na época que o processo era físico, meus amigos comentavam, não tem quem carregue e tá lá. Vai ter um advogado para ver o processo. Você tá lá pegando 10 volumes, né, lá do arquivo, levando lá pro cara ver. Né? E é serviço, e assim, é serviço braçal, serviço técnico e tal. O pessoal trabalha bastante, né? E meu setor lá no TC, cara, nunca teve moleza, assim. Eu gosto muito de trabalhar no Tribunal de Contas. Gosto, não pretendo... assim, nunca diga nunca, Sim. né? Mas pela condição salarial, pela condição de trabalho que eles dão, né? Pelos colegas de trabalho, pelo ambiente que eu tenho, que é um ambiente muito bom de trabalhar também, né? Para eu sair do Tribunal de Contas, só se for uma coisa muito boa, muito acima da média. Senão, cara, fico ali mesmo. Eu estava comentando com o Anderson nos bastidores, né? Hoje não compensa a gente mais sair do TC para o ICMS, né? Por mais que no final talvez compense e tal, mas se a gente for pro TC, pro ICMS, o inicial da carreira é menor que o nosso. Exatamente. Né? E a prova é difícil demais. Muito difícil. A prova é uma bomba. É uma prova que, inclusive, você tem que até usar inteligência na prova de deixar para lá algumas questões. Caramba. Porque tem questão que ela é tão difícil que se você for matemática financeira, estatística, se você for desenvolver ela, você vai levar, sei lá, 10 minutos. Perde muito tempo. E Contabilidade de custos, contabilidade, né, geral. E nesse concurso você tem 3 minutos para cada alternativa. Você não pode perder tempo com questão que você vai levar 10 minutos, porque isso aí vai ferrar sua nota. Você tem que correr, fazer todas as fáceis e médias, né? Depois que você fizer tudo isso, você vai para as difíceis, cara, né? Porque não dá tempo. O tempo para aquele conteúdo gigante, para aquelas questões difíceis, cara, não dá tempo, cara. Quanto melhor paga, Sim. né? Mais difícil a prova, né? A prova é uma paulada. Porque está selecionando o pessoal muito forte, o pessoal muito bom. O pessoal do CMS é um pessoal muito bom. Vários amigos meus entraram lá. Os caras que eram fera conseguiram entrar. Naquela época, a área fiscal nunca me atiçou muito, assim. Eu preferia tribunal, como eu falei antes, né? Eu estava estudando para o TRE, eu abri mão do TRE. Cara, eu já estava com a apostila comprada, curso comprado, tudo comprado, né? Eu não cheguei nesse nível de comprar cursos. Eu estava estudando bastante para o TRE, mas eu não cheguei nesse comprado, nível, cara. Só que o cargo que eu queria era analista administrativo, porque eu não era formado em direito naquela época, né? Sim. E analista administrativo no TRE chama pouco também. Chama muito pouco. Muito pouco. Aí eu pensei o custo-benefício, eu falei, puta, vou ter que começar um monte de coisa do zero. Eu falei, vamos encarar. Mas aí eu vou te falar uma coisa, tá? Eu ia até comentar. Você foi corajoso em fazer o TCE no mesmo cargo que a gente fez o cargo que só tinham 12 vagas. Só 12 vagas. Né? E chama bem menos. Que é o agente da fiscalização administração. E tem o agente da fiscalização que faz a fiscalização em loco, né? Que é o que trabalha com auditoria. Com auditoria. É o cargo externo que trabalha com auditoria de verdade. É o que chama mais gente, chama muita gente. O nosso concurso chamou 100. O deles eu acho que chamou uns 400, 400 e pouco. Chama muita gente. E quando eu fui fazer essa prova, eu olhei e falei, eu não sei nada de contabilidade geral. Eu também não sabia. Aí vi lá, gestão pública, eu lembro. Falei, putz, cara, também nunca vi isso, mas é melhor ir na gestão pública mesmo. Eram poucas matérias que diferenciavam. Eu vou arriscar. E eu fui, cara. Mas olha, eu fui corajoso, porque... Sabe que o TCE foi um concurso, cara, que
foi a base que me ajudou, cara. Foi a base porque O meu também. tudo que tinha para dar errado, deu errado para mim nessa prova, cara. Deu Por errado. quê? O que aconteceu? Deu errado. Eu cheguei atrasado. Como eu disse, eu tava... eu tentei fazer minha parte de estudar o conteúdo, né? Sim. Mas eu dei muita atenção para administração de empresas, por exemplo, porque a banca ia ser Carlos Chagas. Carlos Chagas. Eu vi as últimas provas que caiu a administração na Carlos Chagas, foram dificílimas, cara. Eu pensei, putz, se for nesse nível, eu vou ter que saber muito. Aí, cara, eu peguei o estatuto, dei uma lida. Uma lidinha, né? Caiu 5 questões de estatuto. Sim. Eu lembro dessa prova como se fosse ontem. E as questões de administração, eu fiquei com uma raiva, cara. As questões de administração. Acho que caiu Se uma. eu- Acho que cara, uma ou duas. Não, mas o que caiu, cara, se eu não tivesse estudado nada de administração, dava para acertar, cara. Porque essa parte que caiu da prova, eu não, Você já tinha conhecimento. já tinha conhecimento, já dava para fazer. Ah, mas pelo menos você tá lá, você entrou, né? Não, cara, não, deixa eu contar. Você não sabe a história completa. Ah, Eu estava super destreinado. Né? E normalmente essas provas de 4 horas, né? Eu estava acostumado a fazer prova de tribunal federal. Normalmente você faz 4 horas, 60 questões. Essa prova era 80 questões para fazer em 4 horas. E, cara, você lembra que tinha umas questões, cada questão era meia página? lembro, eu lembro. E aquela prova de português que eu- a Carlos Chagas mudou Nunca totalmente o mais esquema. eu quis fazer Carlos Chagas depois daquela prova lá dos Punk, cara. dos Foi caras lá punk. da Grécia, lá, dos pensadores. O que aconteceu? Eu fui fazer a prova, me descontrolei no tempo, né? A prova estava realmente difícil. Passei cara, graças a Deus que eu fui fazendo, passando no gabarito, cara. Porque a fiscal, ela tomou minha prova. Ela pegou essa prova. Caramba. Ela tomou a Cara, prova, isso nunca chegou a acontecer comigo. Ela tomou a prova de todo mundo na sala. Eu tinha 12 questões de português em branco, que eu não tinha feito. O que você fez? Chutei tudo. E ainda passou na prova. Nossa, então Doze. você foi muito bem nas outras matérias, então, né? Cara, Pra você conseguir passar e chutar. Eu lembro que eram 20 questões de português. 20 questões. Pra você chutar 12 Chutei 12. e as 8 você não tem certeza, né, de que você acertou às vezes. Não, dessas 8, cara, dessas 8 que eu fiz, eu acertei 5. E dos chutes eu peguei mais 2. Eu fiquei com 7 de português. Foi uma nota muito baixa, cara. Uma nota muito baixa. Foi pra uma baixa prova. mesmo, pra você conseguir ser aprovado. Muito baixa. É. Cara, por que eu digo que me salvou foi a base? Porque lembra que é matemática sociológica? Sim, Essa aí 10 questões. caiu 10, eu acertei 9. Né? Informática também, Informática de 10 eu acertei 8. Aí já tinha 18 pontos e o mínimo era 20. Ah. Né? Mas você deve ter ido muito bem na parte específica, porque Acertei quase tudo. Praticamente tudo. porque você já dava Eu errei. aula, você já tinha conhecimento, e era peso 2. Era peso 2. Né? O que aconteceu, assim, no final das coisas, cara, eu saí de lá triste pra caramba, porque eu achei que, sinceramente, cara, eu tive que chutar 12 questões, cara. Nunca tinha acontecido. Eu nunca passei por isso de não conseguir concluir uma prova. Essa foi a primeira vez. Você fez na Unify? Foi lá perto do metrô. Atrás do metrô Santa Cruz. Esse mesmo. A gente costuma Esse falar, mesmo. porque é atrás da igreja, né? Unify, universidade que fica atrás da igreja. Né? O pessoal fala isso, né? Eu não Eu lembrava. lembro que eu fui a pé fazer essa prova. Eu fui de metrô. Moro lá na Saúde, eu falei, eu vou a pé. Eu fui a pé, fui pensando e tal. Eu fui de metrôzão e assim, foi, cara, depois da prova eu fiquei mal, assim, porque, cara, concurso normalmente se você perde uma questão, Te bota pra baixo. Te bota pra baixo. E eu tive que chutar 12, cara. Nossa, então você foi muito bem. A parte Nas específica outras. acabou salvando e tal, mas assim, eu te juro que quando saiu o resultado, né, e eu fiquei em 60, né? Eu falei, caramba. Você foi bem, cara. Você Aí foi a bem. parte específica salvou, cara. O Eu... que me salvou foi constitucional, administrativo e AFO, cara. Isso aí me salvou, porque se não tivesse essa base forte, Eu não acho tinha que dado. é meio estranho falar, mas o que me ajudou a passar foi português. Você Porque foi bem. português eu acertei 15 Você das foi bem pra 20. caramba, cara. Então, mas pra mim eu tinha acertado umas 8. Eu não sei porque que eu acertei 15 até agora, cara. Porque se eu fizer essa prova hoje, eu devo acertar umas 5. Eu não sei por Teve quê. uma coisa que eu fiz, essa prova nossa, ela foi antes do ICMS e do ISS, que naquele mesmo Foi. ano teve, né? É. Caramba, e assim, cara, pra essa prova eu não estudei português, porque Carlos Chagas era sempre a mesma coisa. A gente não estudava mais português, porque ia ser sempre igual. Eu já sabia o que ia fazer, eu já sabia que de 20 português, eu vou acertar umas 15, de 15 a 18 eu vou acertar. Não estudei.
velho. Você estava acostumado com as provas de tribunal, né? Sim. Mas ela Uma mudou, viu? paulada. Ela mudou. Depois desse ano aí, português Mudou, da né? Carlos Chagas, nossa, cara. Não, e assim, eu peguei essa prova nossa, eu passei para os colegas do MPU que estudavam para o ICMS e para o município, para o ISS, né, que foi no mesmo ano. Cara, o pessoal sofreu também, cara. Sofreu, né? Teve um colega nosso lá que foi o cara que mais acertou 13 de 20. Não, até hoje é que eu falo, É. o meu foi cagada, cara. Porque assim, o concurseiro, ele também conta com a sorte. Conta. Não é só Cara, competência, é que conta com a sorte. Quanto mais você estuda, mais sorte você Não, tem, sim, né? é. Só que eu entendo. Realmente, às vezes, cara, quando você menos espera, tá lá a sorte. Porque assim, eu queria te perguntar, quando você vai fazer uma prova, você estuda até o último minuto fora da sala ali, lendo no alguma coisa, ou você fala assim, não, um dia antes eu vou parar, vou pro parque, vou... O que você faz? Depende. Depende? Depende. Se for uma prova que eu estudei com muita antecedência, assim, se eu comecei a estudar bem antes do edital e assim, eu vi tudo que era para ver, no dia anterior eu descanso. Né? Então, eu não, cara. É que às vezes, sabe o que acontece? Às vezes cara, às vezes sai o edital em cima da hora e sai com matérias novas, você não tem tempo. Já passei pelas duas situações, já passei por oportunidade em que um dia antes eu não fiz nada, descansei pra caramba pra ficar bem no outro dia, e já tive a oportunidade que, cara, eu cheguei 6 horas da manhã no local de prova, que a prova ia começar às 8, e eu lá lendo tudo que faltava, cara. Então, por isso que eu falo pra você que às vezes é sorte, porque nessa prova, especificamente, não sei se você lembra, na parte de gestão pública, como essa daí era coisa subjetiva, mas falava lá, organizações sociais, não sei o que lá, eu falei, quer saber? Eu sei que tem 2 leis que falam disso. Tem uma lei das OS lá, organizações, e lei das OCIPs. Eram 2 leis. Aí eu lembro que eu tava lá no celular, sentado em frente à sala, faltavam uns 15 minutos para começar a prova. Eu falei, vou ler rapidinho essas leis aqui. Eu passei lá, o olho, comecei a ler as leis, falei, que se dane. Aí eu abri a prova, tinham 2 questões, cara, uma de OS e outra de OCISP. E aí eram, 4 pontos, né? 4 pontos. Aí eu vi, eu falei, putz, eu vou marcar logo. Eu marquei logo, porque senão, depois de 10 minutos, eu ia esquecer. E essas 2 questões eu acertei, eu lembro que me ajudou muito a entrar. Ajuda. Né? Cara, que nem eu falei, às vezes é sorte. É né? tudo eu acho que tudo é sorte, mas eu acho que é um pouco de jornada, cara. Sabe por quê? Tudo que você sofre, tudo que você passou nessa vida de concurseiro, né? Eu acho que esse conjunto de tudo que aconteceu levou a gente para esse momento, né? E é o que todo mundo fala, né? O bom jogador também tem que contar com a sorte, né? Também. De qualquer área, quando né, você está preparado, eu acho que quando isso acontece, é sorte, mas ao mesmo tempo é o traquejo que você adquiriu. É sorte, mas você fez a sua parte, né? Tipo, você deu sorte de cair determinado assunto. Sim. Né? Só que você fez a sua parte de ler aquilo também. Sim. Sorte mesmo se você estivesse andando e caísse o papel lá com as questões que ia cair. Aí seria sorte. Aí seria demais. Ô Fábio, você, só para o pessoal que está em casa, só para você empolgar o pessoal, você sabe mais ou menos hoje o salário inicial de um agente, que é de nível superior do Tribunal de Contas, e o salário inicial de auxiliar técnico, que exige nível médio? Mais ou menos o inicial? Eu acho que quem entra como agente está mais ou menos uns 16, 17 mil, né? 16. Eu acho que é mais ou menos 16, 17 mil. Tá. E o nível médio, vou chutar, tá? É mais ou menos uns 6, 7 mil. Tá em torno de 7 a 8 mil. 7 a 8 mil? É, mais ou menos isso. E o inicial realmente é isso daí, tá 16, mais ou menos. 16 nos quebrados, de um agente. É que assim, depois a gente entra no serviço público, você vê que tem outras coisas que compensam, né? O TC tem benefícios muito bons. Sim. Né? Você tem percentual você tem plano de saúde, vale refeição, vale alimentação, Auxílio creche. Auxílio creche. Você tem uns benefícios lá que são muito bons, cara. Essa faculdade de Direito que eu fiz agora foi o TC que pagou para mim. Né? Você conseguiu lá, porque eles dão as bolsas no começo do ano, né? Eles dão as bolsas. Né? A minha faculdade ainda foi baratinha, mas eu sei de um pessoal que faz pós-graduação que o tribunal paga, tem acho que até R$1.200 por mês, né? Eu acho que o teto do reembolso que eles dão é maior. É maior? É maior. Tá quanto agora? Eles mudaram lá as... Eu lembro que quando eu fiz era 1.200, cara, era muito bom. Hoje é maior. Porque hoje 1.200, as faculdades pagas, hoje isso daí é um valor normal. Então o tribunal agora ele aumentou um pouco, né? Os valores, né? Você vê que tem umas vantagens, né? Às vezes a gente olha só para o salário do edital, né?
E a gente não sabe tudo que tá. Você não sabe o plano de carreira como é. O plano de carreira que implementaram em 2015 do TC, né? Aprovaram em 2015, começou a implementar em 2016. É muito bom. Na minha opinião, ele é muito bom. O final de carreira dele, se você nunca ganhar nada, você não conseguir nada assim de cargo em comissão, se você não conseguir nem atingir... Não, quinquênio, você consegue, mas está em quase 30 mil. Sim. Né? Você imagina uma pessoa em final de carreira ganhando 30 mil reais. Sim. E aí a gente leva isso hoje para a realidade do Brasil. Eu estou falando da realidade do Brasil, das pessoas ainda que têm estudo, para as pessoas que já são formadas, para as pessoas que estão tentando entrar na área de trabalho hoje. Sim. Você imagina uma pessoa se formando no nível médio hoje, 18 anos, Sim. ele conseguir um emprego para ele ganhar 8 mil reais. Não é fácil. Cara, para mim isso é quase impossível, sabe? Eu tô falando não empreender, mas o cara conseguir um emprego mesmo de quase 8 mil. As empresas normalmente vão querer habilidades, vão querer um monte de coisa para pagar um salário de 8 pau, assim, então, inicial. Que assim, é muita diferença, né? As pessoas, a qualificação que as empresas querem para pagar isso, a maioria das pessoas não tem, né? E só que assim, eu acho que também, por outro lado, não sei, às vezes eu acho que a iniciativa privada não precisava exigir tanto, mas a gente não dita as regras do mercado, né? Não tem como. O mercado dita as regras, a gente aceita as regras. Né? A gente está do lado de cá procurando emprego. O Alex Meirelles, né? Sim, do ICMS, né? Do ICMS. É muito legal assistir as palestras dele, porque certa vez ele falou numa palestra, ele falou assim, você imagina hoje, na época, o inicial 20 mil, concurso do ICMS, ele dando uma palestra, ele falou assim, você imagina hoje que você acabou de se formar, tá? E você vai trabalhar numa empresa de auditoria, uma empresa de auditoria boa, inclusive. Provavelmente você vai entrar como um júnior, né? Sim. Um trainee, com um salário aí de uns 5 mil, 6 mil, Sim. assim, legal. Sim. Tá? E lá dentro você vai crescendo, vai virar sênior, vai virar, às vezes você consegue executivo, gerência e tal. Talvez, se você for um cara muito bom, conhecer as pessoas certas, como você falou no começo aqui, né? Sim. Você pode chegar a um valor lá de uns 10, 12 mil reais, mas trabalhando 14 horas por dia e talvez, daqui a alguns anos, muitos anos. E aí ele falou assim, você se mata de estudar para um concurso público, sem depender de ninguém, você ganha inicialmente 20 mil reais. Né? Você vê a diferença, né? Por que hoje muita gente está migrando para a área pública? Né? Porque, querendo ou não, hoje... Esses cargos, eles envolvem responsabilidade, mas eles são bem remunerados. São muito bem remunerados. São muito bem remunerados. E é o que a gente falou, né? Talvez por isso a exigência acaba indo cada vez mais em cima, né? Nos concursos, cada vez mais gente prestando concurso público, cada vez mais gente capacitada e hoje em dia com mais preparada, né? Sim. Então acaba... Os editais, se você pegar os editais do ICMS, do ISS aqui de São Paulo, cara, dá vontade de chorar, cara. Quando você são gigantescos, né, cara? Quando você vê aqui, sério, se você para um pouquinho, deixa eu ver se você pega determinado assunto, deixa eu ver se isso é grande. Sem brincadeira, você tem vontade de chorar, cara, porque é gigantesco. Só que assim, quando a gente está estudando, a gente acha que é só sofrimento e a gente acha que aquilo lá não cabe na cabeça, mas cabe. É que, como eu disse, é resiliência. É resiliência. E assim, você tem que ter aquela mentalidade alfa até de aceitar, a regra do jogo é essa, né? Para eu passar, eu tenho que saber isso, né? E tem que ter dedicação. Não deu certo? Continua, cara. Continua, porque reprovação não tem jeito, faz parte do caminho. E assim, como eu disse já, as reprovações me ajudaram muito, cara, a ter uma mudança de comportamento. Você reprovou em muitos concursos? Reprovei, cara. Então... Reprovei, assim... muito fazer concurso de oba-oba e tal. Sim, né? sim. E falar, o que eu sei, resolve. Só que a gente acha que a gente sabe. É inocência, né? É inocência. Porque, E cara, você tem que encarar como profissional mesmo. Sim. Você tem que estudar. Não adianta você dizer, vou dar uma lidinha. Não passa, cara. Quem faz isso dificilmente passa. Não passa, né? Não passa, cara. Você tem que encarar o negócio de maneira muito séria mesmo. Né? Sim. E, cara, eu lembro no MPU, cara, eu chegava 8 horas da manhã no cursinho, eu ia embora 8 da noite, 9 da noite. Né? Porque, cara, se você... O material é gigante, sempre tem coisa para ler. Você, já estudei isso, já estudei penal, vou estudar civil, vou estudar trabalho, né?
vou ver um pouco de matemática, um pouco de informática. Sempre tem, cara. Mesmo para nível médio, o edital é muito grande. Então, o que você falou agora é interessante, que você chegava às 8 e saía às 8. Sim. Lá na CPTM, Rogério. Eu não lembro quem que era a pessoa, ainda bem que eu esqueci. Ainda bem que eu esqueci. Bom. O que acontecia? Lá a gente tinha um intervalo de meia hora. Certo. Né? A gente fazia uma escala diferente, então a gente tinha que almoçar ou jantar em meia hora, cara. Corrido, né? Dava meia hora, eu andava com a Constituição, aquela mini Constituição no meu bolso. O que eu fazia? Sentava lá, comia um lanche, um salgado e começava a estudar. E todo mundo via, todo mundo via eu estudando. E aí chegou uma hora que eu passei. Né? E aí muita gente veio me abraçar, veio me dar parabéns. Pô, a gente via quando você se dedicava, lembra? E teve uma pessoa lá, ainda bem que eu esqueci, eu juro pra você, esqueci mesmo, já. Se eu lembrasse, eu falaria. Essas coisas é bom esquecer. Ainda bem que eu esqueci. Essa pessoa falou assim, também? Estudando assim, até eu. É aqui que não passa desse jeito. Falou isso. Eu olhei assim pro cara e falei assim, porra, cara, vai lá então, estuda, meu, faz o que eu faço. Ele tava lá já fazia uns 20 anos e reclamava pra caramba do serviço, sabe? A oportunidade tá aí pra todo mundo, Exato, né? Cara. Porque... E é ruim isso, né? Você querer diminuir o mérito dos outros. Exato. Né? Isso não se sabe? faz, né? Eu não queria confetes, jamais. Jamais, sim. Né? Mas eu fiquei feliz pro pessoal chegar. O pessoal chegou, pô, parabéns, cara. Me deu uma mão, me deu um abraço, sabe? Isso é uma coisa até da civilidade da gente. Né, cara? Mas aí teve gente que falou isso. E outra que, até na época que acontecia isso, a gente percebe, né, que normalmente quem já passou por essa etapa de prestar concurso são essas pessoas que são solidárias e que vê que você ralou ali e conseguiu. Agora, quem fala esse tipo de coisa, também normalmente nunca prestou um concurso de ter que ralar para passar. E ainda tem aqueles que vão falar assim, nossa, caramba, que sorte, hein? Tem o da sorte. Tem o da sorte. Tanto é que todo mundo que vai fazer uma prova, nunca deseja boa sorte. Eu desejo boa prova. Porque você vai falar boa sorte, o cara às vezes até se ofende. Boa sorte por quê, cara? Eu estudei igual um louco. Estudei igual um louco, você vai me desejar sorte? Me deseja boa prova, né? Deseja sorte, que caia o que você estudou. Exatamente. Até aproveitar, perguntar para o Fábio uma coisa, como você está no cursinho, já deu aula em cursinho e tudo, você deve ter ouvido muita gente até falando esse tipo de coisa, né? Às vezes a pessoa presta determinado concurso, sim, aí ela não passa, às vezes ela nem estudou o mínimo necessário ali, aí ela fala, mas também esse concurso tinha carta marcada, esse concurso aí já estava comprado. Você já ouviu muito esse tipo de colocação? Já, e assim, cara, o conselho que eu dou para quem tá ouvindo deixa esse tipo de assunto para lá, você tem que pensar no que vai te levar para frente. A gente não pode negar que ainda podem... Pode acontecer, pode acontecer. Situações, mas eu acho que assim, é exceção da exceção, sabe? Hoje em dia é mais difícil. Né? Porque tem gente que não faz concurso por essa razão que o Rogério falou agora. Carta marcada. Quando eu comecei, aqui em Brasília, a mentalidade é diferente daqui de São Paulo. A mentalidade lá é ir para a área pública. Né? Tem uns colegas lá do tribunal, até que são de Brasília, eles comentam isso de lá. Aqui em São Paulo, 15 anos atrás, quando eu passei, também a mentalidade, cara, a faculdade que eu fiz, administração de empresas, era totalmente voltada para o setor privado. Né? E até lá na minha turma lá da faculdade tinha uma pessoa que era servidora pública, que era uma mulher que era do Banco do Brasil, uma colega. Né? A única, cara, de uma sala com 50 pessoas. Né? E assim, eu não dava muito bola para ele. Eu não conhecia, não tinha informação, cara, do que era o setor público. Né? E um tempo depois, por acaso, conversando com uma pessoa que ia falar que prestou concurso e tal, aí que eu comecei a ler um pouquinho tal. Aí aconteceu esse negócio lá da empresa que eu fui trabalhar, que eu estava participando do processo seletivo, que eu fui reprovado. E realmente a mentalidade que, concurso é carta marcada, concurso é aquilo e tal. A gente não pode negar que pode acontecer. Pontualmente, em alguns casos pode acontecer. Sim. E às vezes a gente até percebe, eu acho que em concursos, esses concursos que aparecem uma banca desconhecida, às vezes concurso de prefeitura, eu já prestei alguns concursos de prefeitura, né? E câmara e tal, que você percebe ali que tem às vezes é uma organizadora, você vê, não é nenhuma organizadora. É uma organizadora que lançaram há um mês atrás. Tabajaras. Aí tem aquelas provas, né? Que você olha, tem a parte, nesse concurso vai ter uma parte prática, vai ter uma entrevista técnica, aí você começa a ficar meio assim, né? Você fica meio cabreiro, né? Pra que tanta coisa assim, né, cara? Que não depende da prova em si. Mas ainda assim, você considera que
a seleção pública, um concurso, ele é o método mais justo que tem para selecionar as pessoas? Sim. Cara, porque lá é você e a prova, né, cara? Lá você... E assim, cara, eu conheço tanta gente que passou, cara. Tanta gente. Né? A quantidade de alunos meus que passaram, cara, eu olho para trás assim, eu vejo tanta gente que está super bem hoje. É por isso que eu falei uma satisfação, né, cara? É uma satisfação. Tenho vários colegas meus que hoje colegas, na época eram meus alunos, que são analistas no TRT. Tem um cara que eu gosto muito, Douglas, hoje ele é analista do Banco Central. Nossa. Né? E eu lembro que quando ele passou, ele mandou um e-mail, né, contando. Putz, cara, uma felicidade, cara. Então, e é justamente por isso, inclusive, né, Rogério, eu conversei com o Rogério, que a gente resolveu abrir esse canal. Porque, assim, você olha assim nos fóruns, né, de concursos públicos, as pessoas elas colocam lá as resenhas delas, o que elas fizeram, como foi. É legal você ler, né? E aí quando você vê isso, a pessoa explicando ao vivo para você, fica mais legal, sabe? Porque você vê que a pessoa existe. Sim. Né? Você não conseguiria inventar coisas em 2 horas, sabe? Você, não é verdade, Rogério? Sim, então, exatamente. Porque a pessoa que está em casa agora vendo a gente, cara, que é concurseira, ainda não conseguiu passar, mesmo aquele que passou, já trabalha, mas continua tentando alguma coisa, essas pessoas não têm que desistir, cara. Essas pessoas têm que tentar, sabe? Tem que se inspirar em situações como a sua. Sim. Né? Cara, a gente tem que... Cara, não pode encarar o concurso como se fosse, como eu disse já, uma corrida de 100 metros. Não é. Como se fosse uma maratona mesmo. É assim, aceitar que podem vir percalços, pode ver... Cara, já teve concurso que eu estava super preparado e não passei. E o concurso do TCE, que eu fiz um monte de cagada, não controlei incrível, o tempo. né? Eu tive que chutar 12 questões, cara. 12 questões. E passou. E passei. Cara... Tem coisas que é difícil. Esse mundo do... Assim, a minha base era muito boa, a base me salvou. Só que assim, é tanta coisa que acontece que a gente tem que chegar e encarar aquela mentalidade. Olha, não deu, mas é isso que eu quero ainda. Se for isso que eu quero ainda, essa derrota não vai me deixar para baixo. Essa derrota vai me fortalecer. E a pessoa tem que continuar. Essa derrota vai me deixar melhor, eu vou continuar. Porque não tem cara. Todo mundo que eu conheço que não desistiu, passou. Né? Hoje eu tenho um amigo que é fiscal do ICMS, tem AFT, né, que você falou. AFT. Tem um monte de colegas que são fiscais do ICMS, do município, da Receita Federal. Sua esposa, né? Minha esposa. Procuradora Federal. Procuradora Federal. Cara, é tanta gente que eu conheço que tá super bem hoje, cara. Mas assim, só tão super bem porque não desistiram, cara. Porque, cara, reprovação todo mundo tem. São poucas as pessoas que passam de primeira. Né? Que não tem esse sofrimento. Cara, concurseiro nasceu para sofrer mesmo. Tem que sangrar, tem que né? Sangrar. Tem que sangrar. Mas assim, como eu disse, é super interessante. É que na hora que tá acontecendo é uma merda, né, cara? Você fica triste pra caramba, fica batido e tal. Mas tudo isso que acontece de ruim, cara, parece que forma uma casca em você, cara. Vai passando assim, você fala, não tem problema, vamos pra próxima. Eu lembro quando eu corrigia uma prova, eu ficava louco para ver o gabarito, né? Cara, eu via que eu ia mal, cara. Sabe? Porque eu tinha certeza que eu tinha ido bem. Cara, aquele dia eu falava, parei de estudar, cara. Dá uma tristeza, né? Parei de estudar. Aí eu ficava um dia assim, sabe? Chateado. Aí no outro dia, dava aquela vontadezinha de entrar no JC, na folha dirigida. Você fala, acho que eu... O que será que tem de bom aí pra nós? Pô, vou fazer, cara. Aí você começa de novo, sabe? É um amor bandido que a gente costuma dizer, né? Você fala, quer saber? Não quero mais saber de concurso, essas drogas aí. Mas aí no outro dia você tá ali. Tá ali. E assim, concurseiro nasceu pra sofrer, né? Mas assim, nesse meio a gente conhece tanta pessoa bacana, tanta pessoa que te dá um estímulo e tal. E um recado agora para quem está estudando, né? Que às vezes uma coisa que eu vejo demais é o pessoal fazendo cursinho, reclamando do cursinho, fazendo não sei o que, reclamando do professor. Gente, reclama menos e estuda mais. Porque o cursinho é só uma parte, né? A outra parte é com você, né? O professor está lá dando o melhor dele, né? E assim, ele está pegando os pontos principais da matéria. No curso, qualquer curso que você pegar, o cara não tem como te dar tudo.
E o que cai no concurso? Letra de lei. Né? No concursos melhores cai letra de lei e doutrina. Tem um monte de coisa que você tem que saber. Mas a letra de lei é com você. Né? E eu lembro, até aproveitando para fazer uma homenagem, um cara que me ensinou muita coisa, assim, tanto nas aulas como fora das aulas, foi o Sr. Nil Borges. Sim, falecido. Finado Sr. Nil Borges. Eu lembro uma vez no próprio OAB Cursos, cara, em 2007, né? Um pouquinho depois do que eu já tinha passado no MPU, eu nem sabia que ele era professor, estava tomando café na padaria, eu cumprimentava ele sempre no corredor e tal, né? A gente batia uns papos, o cara muito gente boa, aí depois que eu descobri que ele era professor, a gente continuou conversando e tal. E eu lembro que ele falou, vai lá assistir uma aula lá, que ele estava dando aula sobre concessões e tal. Aí eu falei, eu já tinha visto esse curso aí e tal, mas eu não fui, porque eu iria se eu tivesse já lido as leis antes, né? Aí eu expliquei para ele que eu não gosto de ir na aula para aprender, eu gosto de ir na aula para tirar dúvida do que eu já sei. Sim. Legal, né? legal. Aí eu falei para ele que, se eu tivesse lido todas as leis, são grandes e chatas, né? Muito. Né? Eu falei, eu teria que ter lido tudo isso para ir na aula, tirar as dúvidas com você, né? Aí ele parou, ele falou uma coisa assim impressionante, né? Que me marcou muito na época, né? Ele falou, cara, eu fazia isso também, né? Ele falou, por que eu fazia isso? Se eu fosse depender de professor para eu passar, eu estava perdido, né? E ele falou que isso aí é muito importante para a autorresponsabilidade, né, cara? Porque realmente, não sei se vocês já fizeram aula, que você vai lá, tal, as pessoas perguntam, o professor acabou de falar, a pessoa pergunta a mesma coisa, cara. Aí fala, porra, não é possível. A pessoa não estava prestando atenção, né? A pessoa não estava prestando atenção e está interrompendo, estragando as aulas dos outros. Exato. Né? Isso é uma parte que atrapalhava as aulas presenciais também. Naquela época não tinha curso online, né, de vídeo, essas coisas, né? Não, mas é verdade o que você falou. E essa dica que ele deu, se eu dependesse de professor, eu estava ferrado. Né? E é um cara que era auditor do TCU, né? Ele era dos muito melhores bom. Concursos do Brasil. Né? Eu conheci o Sr. Nil Borges pelo livro de Direito Administrativo que eu vi por acaso. Eu lembro que eu estava folheando vários livros. Estava lá na CASP, na OAB. Certo. Aí eu falei, nossa, que livro grande, deixa eu ver esse cara aqui. Eu comecei a ver a explicação dele, os gráficos. Falei, nossa, que livro sensacional. É bem voltado. E aí eu li o livro dele. Concurseiro. Eu li o livro dele sem intenção de fazer concurso. Eu falei, eu quero ler. Sim. E o método dele, como ele explicava, era fantástico. Infelizmente, recentemente agora, ele faleceu, né, de Covid, né? Mas é um cara que vai deixar assim, uma saudade, vai deixar uma... Ele é um exemplo, assim, um monte de coisa, um exemplo de perseverança, um exemplo como professor, várias coisas que ele ensinava, assim, cara, até eu lembro até que ele que me indicou no Tec Concursos, teve uma época que eu comentava questão lá e tal, e o cara era um ser humano fantástico, né? Um cara muito do bem, né? Paciência. Saudade, eu lembro que eu te mandei a mensagem no WhatsApp, né? Eu falei, você tá sabendo do Sr. Nil? Você falou, não tô sabendo. Eu falei, aqui, ó. Cara. Aí eu falei, ele tá em estado grave, né? Eu te falei, aí você falou, não acredita. Aí depois ele... Foi você que me falou que ele faleceu? Depois eu não sei. Eu não Aí, lembro não sei se foi eu que te falei depois. Eu lembro que eu recebi a informação e te passei. Muito triste. Mas vida que segue. Fábio, a gente tá chegando já, praticamente já ao fim, né, Rogério? Opa. Que é rápido, né? E aí a gente queria fazer uma pergunta rapidão. Sim. Que, assim, acho que os telespectadores querem saber. Qual que é a dica que você pode dar para eles? A principal dica para o pessoal não desistir, cara. Assim, uma dica assim, preciosa. O que você pode dizer para eles? Olha, primeiro, assim, concurseiro nasceu para sofrer. Segundo, o sofrimento é temporário. Né? Se você desistir, o sofrimento vai ser pior. Né? Muito bom. Porque aí você vai estar jogando tudo no lixo. Né? E outra coisa, a nossa curva de aprendizado ela é longa. Né? Se você continuar, pode ter certeza que para o próximo concurso você vai estar melhor do que você é hoje. Né? E assim, eu sei que reprovações vão acontecer, faz parte do caminho, mas o que leva o cara a passar é perseverança. E outra coisa, concurseiro fixa conteúdo com questões.
Tá? Assina um Tec Concursos da vida, ou que concurso, assina o que for da sua preferência, né? Sim. Eu prefiro o Tec, mas cada um tem a sua preferência. Assina o Tec, faz questão, mas assim... Até chegar à exaustão. Até chegar à exaustão. Tal. O que eu estou fazendo agora? Não estou fazendo nada? Vou ver série? Não. Vai fazer questão lá no Tec. Ou no que concurso, no que for, né? Cara, assim, eu sei que é complicado, eu sei que não é fácil, mas assim, você tem que encarar o estudo como se fosse um trabalho mesmo, um foco profissional, né? Porque se você fizer, seguir esses passos, se você fizer as coisas com dedicação, e outra, não ponha a culpa nos outros, né? É que assim, se você põe a culpa nos outros, o professor não ensinou isso, não sei, o cursinho não deu isso, tal, você está fugindo da sua própria responsabilidade, cara. Quem está fazendo a prova lá é você, né? No final das contas, quem vai passar ou reprovar é você, né? O professor não deu, mas espera aí, tinha um edital lá, tinha a lei completa. O que não era a letra da lei que caiu, então a culpa não é do professor, a culpa é sua que não leu a lei inteira, né? Boa. Cara, a autorresponsabilidade... Assim, no começo eu ficava pé da vida. É que tinha alguns professores, naquela época, tinha alguns professores que enrolavam um pouquinho, mas eles enrolavam para motivar. Mas eu já estava motivado, eu não queria motivação. Eu falei, putz, lá vai de novo esse cara motivar o pessoal que está desmotivado. E eu estava lá motivado. Eu não quero motivação, eu quero aula, né? Eu quero aprender coisa. Isso me deixava meio chateado e tal. Mas eu até entendo. Depois, com o tempo, eu aprendi que algumas pessoas precisavam disso para não desistir, né? Aí depois que eu aprendi, que eu percebi isso, eu falei, até isso eu relevei e tal. Mas assim, ter foco, ter autodisciplina, tá? A autorresponsabilidade. Se você não passou, cara, não fique bravo comigo. Se você não passou, a culpa é sua. Boa. Sim. A culpa é sua. Não tem jeito. Bom. Quem vai colher os louros é você. Quem vai ter a derrota é você também. Exatamente. E assim, encara como um negócio como profissional, né? Se você, cara, tem que, assim, é um emprego, mas se tem que dedicar para o estudo, tem que dedicar de corpo e alma mesmo. Tem que deixar de ir nos botecos? Tem. Tem. Abrir mão. Tem que, cara, se você Legal. não abrir mão, você não desenvolve, cara. Legal. É isso O mesmo. recado que eu dou é esse. É o que você falou, né? É a paciência e a perseverança, né? Sim. Esse exemplo da fila, eu acho que é o melhor, é o que mais serve para a gente fixar essa questão de você estar ali na Sim. fila e tem que ser perseverante, tem que ser paciente e Sim, trabalhar. cara. Trabalhar. A gente agradece, viu, A Fábio? vaga tá lá. Se você não fizer a sua parte, outro vai fazer e vai passar. Exatamente. Rogério, é com você agora aí. Passou rápido, né, cara? Passou rápido. Passou muito rápido. O Fábio, foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigado. Esse é o nosso primeiro episódio, é o primeiro episódio do podcast Como Passei. Até vou dar um recado para quem está assistindo a gente agora ou está acompanhando o podcast pelas plataformas de streaming, que assine para receber as atualizações, e se está curtindo, está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, né, Anderson? Exatamente. Se inscreve no nosso canal. E se vocês quiserem também mandar algum e-mail para a gente, manda um e-mail, canalcomopassei@gmail.com, e lá a gente responde as dúvidas. Se você quiser também mandar... conhece alguém também que é aprovado no concurso público? Se você aí quiser vir aqui, se você estiver em São Paulo aqui, seja muito bem-vindo, inclusive. A gente agradece muito nesse primeiro episódio. Eu fiquei muito contente, muito feliz. E, Fábio, você saiu muito bem, viu? Valeu. Parabéns, viu? Agradeço. Muito obrigado. Foi Valeu muito pela bom. presença. Vou até aproveitar e pedir uma força para o pessoal, se quiser dar uma força para a gente, para que a gente possa trazer aqui mais convidados, entrevistar mais concurseiros. Eu acho que pode dar uma curtida no conteúdo, pode compartilhar com o máximo de pessoas possível, e é bom para todo mundo e ajuda muito a gente, né? Valeu. Valeu. Isso aí, pessoal. Obrigado, Valeu. Fábio. Obrigado, Até a gente. próxima. Valeu, até mais. Valeu.